Um garoto covarde é transferido à força por seus pais para a escola mais notória de delinquentes. Ele acha que definitivamente será intimidado, mas, inesperadamente, todos os alunos delinquentes aqui são amigáveis e gentis. Eles até competem ansiosamente para mostrá-lo por toda a escola. Vendo o cenário do campus sem incidentes violentos, o menino não pode deixar de ansiar por uma vida futura feliz. Mas, inesperadamente, após a escola, seus colegas de classe o levam à força para uma arena de luta. Todos os estudantes da escola durante o dia estão na verdade todos lutando e extravasando nesta arena. Sem entender o que está acontecendo, o garoto instantaneamente congela no lugar. O presidente do conselho estudantil vê um novo aluno chegando e imediatamente explica com um grande sorriso. A violência nesta escola só pode existir nesta arena de luta especialmente estabelecida. O bullying entre estudantes é absolutamente proibido no campus. Portanto, aqui você pode aproveitar plenamente tanto a vida escolar quanto a emoção de lutar. Depois de dizer isso, ignorando o olhar chocado do menino, ele o empurra para o palco de luta. Seu oponente é o musculoso chefe do primeiro ano, Kang Tae-young. Olhando para seu oponente avançando avidamente em sua direção, o garoto instantaneamente começa a suar frio. Depois de anos sendo covarde, ele já está traumatizado por esses alunos delinquentes. Finalmente, devido ao estresse psicológico, o garoto acaba vomitando no rosto de Tae-young. Este movimento choca instantaneamente todos os alunos presentes. Imediatamente, ondas de risadas zombeteiras enchem toda a arena. O garoto termina sua cerimônia de boas-vindas única em total humilhação. No dia seguinte na escola, todos já sabem sobre o incidente do garoto na noite passada. Sabendo no fundo que ele realmente não pode lutar com as pessoas, ele toma a iniciativa de encontrar o presidente do conselho estudantil, Jang Min-ho. Ele propõe não ir mais à arena, mas assim que termina de falar, seus colegas de classe mostram expressões horrorizadas e querem avisá-lo sobre algo. Min-ho anuncia com uma expressão sombria que a partir de hoje, Lee Ji-ho não está mais sob a proteção da arena. Depois de dizer isso, ele o deixa para trás e vai embora. Ao voltar sozinho para a sala de aula, Ji-ho continua pensando no que Min-ho quis dizer com não protegido pelas regras da arena. De repente, Tae-young, em quem ele vomitou ontem, aparece com um grupo de seguidores. Então ele violentamente prende sua cabeça e a bate repetidamente contra a mesa. Ele explica diretamente com ações o que as palavras de Min-ho significavam. Isso significa que Ji-ho se tornou o único aluno em toda a escola que pode ser espancado. Agora ele se tornou o servo de todos nesta escola. Então, após suportar uma semana inteira de tormentos, incapaz de aguentar mais, Ji-ho encontra seu professor responsável para solicitar uma licença. Ele pensa que isso acabará com tudo, mas inesperadamente, Min-ho esperando no portão da escola zomba dele. Você realmente é um lixo sem valor com esse comportamento. Você acha que tirar uma licença e sair permitirá que você escape daqueles valentões? Um covarde como você sempre será o saco de pancadas de outra pessoa porque você não tem determinação para se proteger. Depois dessa crítica, Ji-ho, que acreditava firmemente que tudo estava acabado, encontra Tae-young esperando por ele no caminho para casa. Como você ousa desistir sem pedir permissão ao seu mestre? Quem vai fazer recados pra mim e ser meu saco de pancadas depois disso? Depois de dizer isso, ele imediatamente arrasta Ji-ho para um beco deserto para uma surra brutal. Então ele até pega seu telefone e recita o endereço da casa de Ji-ho palavra por palavra. Sorrindo maliciosamente, ele diz que vai visitá-lo frequentemente para brincar. Ao ouvir isso, os olhos de Ji-ho se enchem de terror. Zangado, ele exige saber o que Tae-young realmente quer, mas Tae-young agarra o rosto dele e o avisa. Se você ousar resistir novamente, vou tirar fotos de você apanhando e espalhá-las por aí. Ji-ho realmente não consegue entender. Porque quando ele estava prestes a escapar deste inferno doloroso, esses desgraçados se recusaram a deixá-lo ir. Finalmente, em extremo medo e relutância, ele entende completamente o que Min-ho disse antes. Para se proteger, ele deve ousar revidar. Com um rugido, toda a sua raiva explode do coração de Ji-ho. Ele de repente morde forte a palma da mão de Tae-young. Instantaneamente, Tae-young uiva de dor. Furioso, ele dá um soco em Ji-ho e o lança para longe. Ji-ho limpa o sangue da boca e zomba. Então você sabe como é sentir dor. Um bastardo como você, mesmo que eu morra, vou te arrastar para o inferno comigo. Enfrentando os bandidos que correm em sua direção, ele sabe que está em desvantagem numérica. Decidido, ele joga a areia que tinha escondido na mão. Aproveitando a oportunidade, ele se vira e corre em direção à arena. No momento em que ele entra na arena, Ji-ho imediatamente declara com raiva total que quer uma luta justa, 1 contra 1, com Tae-young, que está atrás dele. Ouvindo isso, Min-ho sorri ligeiramente e imediatamente ordena que liberem o espaço. Quando os dois sobem ao palco, a multidão enlouquece, mas inesperadamente, a força de Tae-young é aterrorizante. Desde o início, Ji-ho é brutalmente espancado, mas mesmo coberto de feridas, ele ainda encara Tae-young sem recuar. Ao ver Ji-ho se atrever a encará-lo, Tae-young levanta a perna com raiva para dar um chute, fazendo Ji-ho cair no chão, rolando violentamente. Então ele sorri porque ninguém pode resistir a esse chute dele. Mas assim que ele se prepara para sair com confiança, Ji-ho realmente se levanta do chão, recusando-se a ficar lá. Vendo isso, Tae-young impacientemente aperta o punho e avisa: "Pare de ser teimoso. Continue assim e eu realmente vou te matar." Ao ouvir isso, os olhos de Ji-ho se enchem de fúria. Esse nível de dor não é nada comparado ao que eu já sofri antes. Após dizer isso, ele avança subitamente e agarra Tae-young com força, usando toda a sua força para jogá-lo com força no chão. Ele imediatamente levanta o punho, pronto para esmagar aquele rosto feio. Mas inesperadamente, Tae-young o atinge primeiro com um golpe pesado. Então ele diz sarcasticamente: "Seu soco é tão lento, quando você vai me acertar?" Ouvindo isso, Ji-ho fica furioso. Embora lhe falte força, ele tem a coragem de arriscar tudo. Sem hesitação, ele abaixa a cabeça e a lança com força contra a cabeça de Tae-young. Sofrendo o ataque surpresa, Tae-young fica completamente enfurecido. Depois de chutar Ji-ho com força, ele range os dentes, pronto para acabar com esta farsa o mais rápido possível. Mas neste momento, os olhos de Ji-ho de repente ficam vermelhos como sangue. Ele nunca imaginou que os bandidos que sempre temeu estão na verdade apenas neste nível. É patético que ele tenha sido intimidado por esse tipo de lixo o tempo todo.
Com tristeza e raiva, ele imediatamente levanta o punho, querendo dar-lhes uma lição. Mas inesperadamente, Taeyang imediatamente atinge seu queixo com um golpe forte. Ele cai no chão inconsciente. Quando acorda Grog, descobre que Minho esteve cuidando dele na arena, mas é imediatamente informado que esta é sua última chance. Depois de sair de licença, ele está proibido de entrar na arena novamente. Por um momento, Jihyo se perde em pensamentos. Por causa da sua fraqueza e incompetência, ele sempre foi intimidado. Mesmo depois de transferir pra cá, ele ainda está sendo manipulado por Taeyang. Então, sem hesitar, ele grita pra Minho: "Decidi não tirar licença, por favor, me ensine a ficar mais forte." Ouvindo isso, Minho sorri. Treinar os fracos também é dever do presidente do conselho estudantil. Ao dizer isso, ele de repente dá um soco, acertando com força o estômago de Jihyo. Observando-o com dor, Minho não pode deixar de zombar. Já não consegue aguentar? Isso é só o começo. No dia seguinte, Jihyo volta à escola tocando seu estômago dolorido. Lembrando que Minho lhe instruiu na noite passada para encontrá-lo durante cada intervalo, Jihyo não pode deixar de sentir um pouco de medo. Neste momento, ele encontra Taeyang, que ele mais odeia. Para piorar, esse desgraçado o ameaça de novo. "Não fique tão convencido ou da próxima vez eu realmente vou te matar." Ao ouvir isso, um fogo ardente se acende no peito de Jihyo. Ele jura que vai se tornar forte o suficiente para esmagar esse lixo com suas próprias mãos. Quando o sinal da aula toca, Jihyo chega ao terraço, prestes a começar o treinamento. Inesperadamente, Minho dá um soco nele até que ele cuspa sangue. Em seguida, por um longo período de tempo, Jihyo é brutalmente espancado centenas de vezes todos os dias. Mesmo quando ele é espancado sem sentido, ele nunca pensa em desistir. Por causa do último ataque surpresa, Taeyang costuma ir à arena para emboscar Jihyo, mas irritantemente, ele nunca o vê lá. Na visão dele, isso não é diferente de recusar participar de brigas. Instantaneamente, uma ideia maldosa se forma. Como Jihyo não será obediente ao ser seu saco de pancadas, ele usará a regra de que ninguém pode recusar um convite para lutar para transformar todos aqueles espectadores inúteis que apenas têm coragem de assistir em seus brinquedos. Ele fará da arena seu playground exclusivo a partir de agora. Completamente alheio a isso, Jihyo, para retornar em breve à arena para uma luta justa com Taeyang após suportar o treinamento diurno, também faz condicionamento físico extra. Mas neste momento, uma motocicleta de repente acelera em direção a ele, raspando instantaneamente o braço de Jihyo. Então, vários membros de gangues de motoqueiros bloqueiam o caminho dele. O líder, um cara de preto, se aproxima com uma mão no bolso e diz: "Você danificou a minha preciosa motocicleta. Vou te dar um desconto. Apenas me compense 6 milhões." Ao ouvir isso, os olhos de Jihyo se arregalam de incredulidade. Antes que ele possa dizer algo para recusar, o cara de preto de repente dá um soco, acertando-o forte no rosto. Ouvindo-o continuar a ameaçar, Jihyo de repente percebe que não está com medo. Então ele afasta o braço do cara e, sem hesitar, balança o punho, batendo forte no rosto do homem. Agora ele não tem medo nem mesmo de um monstro como Minho, quanto mais desses vagabundos na frente dele. No segundo seguinte, seu pulso é agarrado com força. O cara de preto zomba sarcasticamente. "Você está tentando me fazer cócegas?" E Jihyo fica imediatamente chocado. Sem saber o que fazer, começa a dar socos descontroladamente. Durante esse tempo, ele só aprendeu a levar golpes. Ele não conhece nenhuma técnica de ataque. Em um instante, ele é subjugado pelo chute do cara, vendo-o deliberadamente colocar soqueiras para aumentar o dano. Erguendo o punho pronto para espancá-lo, Jihyo instantaneamente cai em desespero. Inesperadamente, uma figura de repente cai do ar, levantando o joelho e esmagando-o no cara de preto, fazendo seu nariz sangrar por toda parte. Vendo quem é, Jihyo fica chocado. É na verdade Jin Hajun, que primeiro o trouxe para a arena. Hajun o cumprimenta alegremente. "Eu sabia que era você, Jihyo." Enquanto fala, ele lança um olhar para um cara de vermelho correndo em direção a eles. Ele rapidamente desvia do ataque surpresa e de repente dá um soco poderoso no rosto daquela pessoa. Nesse momento, um dos caras de preto percebe que Hajun está vestindo o uniforme do colégio Yuma. Imediatamente, ele recua com seus subordinados, praguejando: "Que azar hoje encontrar alguém da Human High." Depois de dizer isso, eles arrancam em suas motocicletas, deixando para trás fumaça de escapamento enquanto aceleram. Hajun conforta Jihyo para não se desanimar com o que acabou de acontecer. Ter coragem de lutar contra um grupo já é impressionante. Então, ao saber que Jihyo está recebendo treinamento especial de Minho, ele diz com inveja: "O presidente Minho não treina qualquer um. Você deve realmente valorizar essa oportunidade." Nesse momento, Jihyo se lembra de como aquele grupo de repente fugiu em pânico. Ele não consegue deixar de perguntar a Hajun sobre o que foi aquilo. Inesperadamente, Hajun sorri e diz: "É normal." A Human High School era conhecida nesta área como uma escola delinquente, onde a violência no campus era desenfreada, até que o presidente Minho apareceu e reformou a escola sozinho, criando a arena e estabelecendo as regras atuais, que transformaram a violência indiscriminada anterior em duelos justos um contra um na arena para resolver desavenças. Se a arena ou o presidente Minho desaparecerem, a escola pode um dia voltar a ser um inferno. Afinal de contas, há muitas pessoas esperando que isso aconteça. Mas os dois não sabem que neste momento na arena, Taeyang já começou seu plano destrutivo. Seu subordinado, Park Seo-jin, assume a liderança. Usando desculpas absurdas, ele escolhe especificamente covardes que não ousam lutar. Se eles não aceitam, ele menciona a regra da arena de que ninguém pode recusar um convite. Ele os força a se tornarem seus sacos de pancadas. Depois que Seo-jin termina de desabafar à vontade, Taeyang tira a camisa, pronto para ir ele mesmo. Neste momento, um cara com penteado de risca no meio abaixo do palco ri, e diz: "Quem se atreve a lutar com Taeyang?" Mas assim que ele termina de falar, Taeyang o escolhe com um olhar. O cara fica apavorado. Ele e Taeyang nunca conversaram. Por que ele está convidando-o? Taeyang debocha: "Só de ver você já me deixa de mau humor. Você também vai se recusar a lutar como o Jihyo." Mas neste momento, Minho aparece de repente de forma agressiva. Diante do questionamento de Minho, Taeyang explica hipocritamente que é apenas um mal entendido. "Tem algum problema?" "Eu não acho que quebrei nenhuma regra." O rosto de Minho escurece. Ele sabe o que Taeyang está tramando, mas ele ainda dá um leve tapinha em seu ombro, lembrando-o de não agir impulsivamente. E assim a perturbação na arena é temporariamente acalmada.
Depois disso, o treinamento de Ji-Ho continua como de costume, mas gradualmente ele não evita mais os socos de Min-Ho. Ele até aproveita as oportunidades para contra-atacar ativamente. Se ele quer vencer, não pode apenas continuar apanhando. Mesmo que ele não consiga acertar um golpe, é melhor do que ser massacrado. Neste exato momento, Min-Ho para de repente. Com um sorriso travesso, ele diz a Ji-Ho para segui-lo a algum lugar. Então os dois chegam a um galpão abandonado. Quando Ji-Ho empurra a porta, lá dentro há claramente uma máquina de socos humanoide. Min-Ho imediatamente assume uma postura de luta. Este é o seu segundo estágio de treinamento. Preste atenção, vou demonstrar apenas uma vez. Pés afastados na largura dos ombros, mova-se com passos rápidos. Primeiro, sua mão dominante estala com precisão. Segundo, use o peso do seu corpo e gire a cintura. Depois de dizer isso, ele acerta o boneco com um golpe forte. Vendo a máquina começar a soltar fumaça instantaneamente, Ji-Ho fica incrivelmente chocado. Imediatamente, cheio de confiança, seguindo os passos instruídos por Min-Ho, ele acerta o queixo do boneco. Mas inesperadamente, a pontuação na máquina de socos não se move nem um pouco. Vendo isso, Min-Ho dá outro soco forte. Só então, o placar muda de 1 para 2. Então Min-Ho aponta para a máquina e diz: "Esta coisa é velha e quebrada. Só responde se você bater com força suficiente, então não apareça diante de mim até alcançar 9.999 pontos." A partir de então, Ji-Ho passa a cada intervalo socando, o que faz seu apetite aumentar dramaticamente. Mas, enquanto ele está comendo arroz freneticamente, Seojin de repente aparece por trás e deliberadamente bate uma bandeja de comida na cabeça dele. Ele até finge cumprimentá-lo enquanto bate freneticamente em suas costas. Ji-Ho range os dentes de raiva. Ele se levanta e agarra o braço de Seojin firmemente, assistindo-o continuar a menosprezá-lo. Ji-Ho reprime sua raiva. Min-Ho disse que ele está proibido de entrar na arena antes de terminar seu treinamento, mas agora essas pessoas se tornaram tão arrogantes que estão desrespeitando as regras, começando problemas abertamente fora da arena. Ji-Ho não aguenta mais e cerra o punho, decidindo desobedecer ordens, mas inesperadamente, Rajun de repente avança e joga uma bandeja, atingindo com força o rosto de Seojin. Seu idiota tem um limite para bagunçar. Vendo que Seojin estava prestes a causar problemas, Rajun rapidamente explica com um sorriso: "Desculpe, isso não é bullying. Apenas minha mão escorregou." Então, com uma expressão sombria, ele faz um convite para lutar com Seojin hoje à noite. Sobre isso, Ji-Ho se sente muito apologético por ter colocado Rajun em apuros. Rajun explica com um sorriso que não está lutando com Seojin em nome de Ji-Ho. Ele simplesmente não suporta aqueles caras causando problemas na arena. Recentemente, Taeyang e seu grupo têm deliberadamente provocado pessoas fracas para uma violência unilateral. Se a outra parte está assustada, eles ameaçam usando a recusa anterior de Ji-Ho em participar da arena. Aprendendo a verdade, Ji-Ho range os dentes de raiva, mas também está confuso sobre por que Rajun se importa tanto com a arena. Afinal, alguém tão forte quanto ele não precisa da arena. Ao ouvir isso, Rajun fala sobre um passado que raramente menciona. Quando era jovem, ele estava acima do peso e tinha uma personalidade fraca. Ele sofreu bullying severo por muito tempo, até que um estranho o resgatou de bandidos e lhe entregou um panfleto de boxe e sua vida finalmente mudou. Aquela pessoa, como dono da academia, treinava com ele dia após dia. Assim ele se transformou. Com os punhos, nunca mais foi intimidado. A arena é um lugar onde todos podem lutar de forma justa, sem bullying ou opressão. É por isso que ele quer protegê-la tanto. Naquela noite, Rajun e Seojun sobem ao palco conforme combinado. Quando o árbitro dá a ordem, Seojun lança confiantemente o primeiro soco. Após vários ataques consecutivos serem desviados, ele é pego de surpresa por um golpe pesado de Rajun. Seojun está um pouco surpreso. Os movimentos de Rajun são mais rápidos do que ele imaginava. Será que ele tem experiência em boxe? Mas depois de ser atingido algumas vezes, ele descobre que, embora os movimentos sejam rápidos, os golpes não têm força. Instantaneamente, sua confiança volta ao auge. Ele abaixa a posição, preparando-se para desferir um golpe fatal no abdômen de Rajun. Inesperadamente, o punho de Rajun chega antes dos olhos dele com um estrondo, atingindo diretamente sua mandíbula e fazendo-o cuspir sangue. Acontece que antes era apenas uma armadilha que Rajun armou deliberadamente, escondendo sua verdadeira força para explorar o excesso de confiança de Seojun para um golpe pesado. Nas arquibancadas, Ji-Ho está extremamente empolgado. Rajun realmente é incrível, mas as duas pessoas atrás dele dizem que Seojun nunca perdeu, então Rajun provavelmente não vai vencer tão facilmente. Ao ouvir isso, Ji-Ho fica inquieto. Nesse momento no palco, Seojun está lançando ataques ferozes contra Rajun, mas não importa quais movimentos use, ele não consegue acertar. Ele até acaba sendo lançado longe por um golpe forte. Ao ver a expressão orgulhosa de Rajun, Seojun de repente sorri. Cambaleando, ele se levanta novamente. Então ele levanta de repente sua perna esquerda, entrando em posição de combate total. Rajun imediatamente reconhece isso como uma técnica de chute. Assim que ele contra-ataca com o mesmo método, sua perna de repente sente uma dor intensa. Vendo isso, Rajun rapidamente se afasta, mas neste momento Seojun fica extremamente animado. Ele chuta novamente com sua técnica mais poderosa. Em um instante, Rajun sente como se tivesse sido atingido por um enorme cano de aço, caindo diretamente no chão com força. A força desse cara desafia toda a lógica. Então, enquanto Seojun pressiona sua vantagem, o braço defensivo de Rajun é chutado até fraturar. Isso dificulta que seus punhos tenham qualquer poder. Ele instantaneamente se torna o saco de pancadas humano de Seojun. Isso deixa Rajun completamente incerto sobre como contra-atacar. Ele só pode assistir impotente enquanto a perna de aço de Seojun o chuta. Então ele perde completamente a capacidade de se mover. Mas neste momento, Seojun tem a intenção de matar. Adeus, você irritante bonzinho. Vendo Rajun prestes a ser chutado na têmpora, o árbitro imediatamente salta para bloquear o ataque. O capitão de disciplina Seo Gyun-hang anuncia com uma expressão sombria que, como o oponente é incapaz de continuar lutando, qualquer ação adicional é considerada uma falta. Ao ver isso, Seojun só pode deixar o palco com relutância. Antes de sair, ele não esquece de zombar de Ji-Ho. Quanto tempo, covarde! Da próxima vez, será sua vez de ser vencido por mim. Sobre este duelo, Hae-jun se sente muito culpado. Sua falha, sem dúvida, tornou aqueles caras ainda mais arrogantes. Ji-Ho o consola para não se culpar.
Ninguém esperava que Seo-jun tivesse um chute característico assim. Depois de acompanhar Ha-jun até o prédio de seu apartamento, Ji-ho rapidamente inventa uma desculpa para sair. Ele corre até o local de treino de socos. Ele deve ficar mais forte o mais rápido possível. Ele não pode apenas assistir seus amigos serem intimidados sem poder fazer nada. Então, mesmo que ele fale centenas de milhares de vezes, ele deve conseguir. Aos poucos, Ji-ho percebe que seu peso corporal e força são limitados. Talvez sua postura deva ser mais ampla. Se ele quer que seus socos sejam mais poderosos, ele precisa encontrar a sensação de golpear com força total. De fato, quando ele atinge o boneco desta vez, a pontuação muda pela primeira vez. Assim, seguindo essa técnica, Ji-ho soca da noite até o amanhecer, até que seus punhos ficam ensanguentados e mutilados. A pontuação na máquina de socos finalmente chega a 9.999. Nesse momento, Seo-jun percebe que Ji-ho não veio à escola hoje e sugere dar uma olhada nele. Mas inesperadamente, Taeyang diz para ele não se preocupar. Agora que Seo-jun acabou de derrotar Ha-jun, isso prova que a força deles fez aqueles covardes ficarem completamente com medo. Se eles forem atrás de Ji-ho agora, vai parecer mesquinho. Atualmente eles tomaram conta do primeiro ano como planejado. É hora de seguir para o próximo passo. Queridos veteranos, olá. No terceiro ano, Seo-jun enfrentou os Arcontes. O que vocês estão aprontando, seus desocupados? Ao ouvir isso, Taeyang sorri amplamente. Somos só uns peixinhos, é claro. Afinal, vocês eram membros lendários na época do meu irmão, mas agora foram derrubados por Min-ho e só podem se esconder em becos como velhos. Sendo zombado publicamente por um júnior, Seo-jun agarra seu pescoço com raiva. Vendo isso, Taeyang explica calmamente. Eu digo isso porque acho uma pena. Vocês senhores não estavam muito focados em lutar sozinhos naquela época, mas as coisas são diferentes agora. A situação mudou. Agora Taeyang começou a reunir forças secretamente para destruir completamente a arena. Mas Min-ho, enfrentando as acusações do capitão da disciplina Gyun-hang sobre as recentes quebras de regras maliciosas de Taeyang, mostra uma expressão de impotência. Em sua visão, regras são regras. Mesmo que ele intervenha para consertar a arena, não há garantia de que possa voltar a ser como era. De repente, neste momento, o telefone dele toca. É claramente uma ligação de Ji-ho. Min-ho vai imediatamente para a academia de boxe. Ele pensou que o Ji-ho não aguentaria e queria desistir, mas de repente, ao ver o número na máquina de socos, ele sente um choque há muito esperado. Ainda mais rápido do que eu imaginei. Ji-ho limpa o suor que escorre pelo rosto. Ele diz que não tem mais tempo a perder aqui. Min-ho sorri. Então vamos para o próximo treino, mas esteja preparado. O que está por vir será ainda mais assustador do que antes. Assim que termina de falar, Ji-ho se joga em seu peito e imediatamente adormece profundamente. Após um dia de descanso, Ji-ho segue as instruções para um canteiro de obras. Enquanto ele está cuidadosamente examinando o ambiente assustador, Min-ho de repente aparece por trás. Então, com uma expressão séria, ele diz: naquela época, para garantir a posição de topo, o colégio Yumin ofendeu muitas escolas. Uma delas é o colégio Jinsung, que ocupa este território. Ouvindo isso, Ji-ho fica chocado. Ele não esperava que Min-ho o trouxesse para o território inimigo. Mas neste momento, Min-ho aproveita para bater a porta de ferro e até a tranca bem. Então, com um sorriso travesso, ele diz: o portão do outro lado está aberto, tente escapar sozinho. Afinal, não há experiência melhor do que o combate real. Vendo Min-ho simplesmente deixá-lo para trás assim, Ji-ho bate freneticamente no portão. Mas nesse exato momento, o ronco de motocicletas de repente soa atrás dele. Em apenas um piscar de olhos, ele está cercado por um grupo. Encarando o cara de preto se aproximando lentamente, Ji-ho imediatamente o reconhece como o desgraçado que foi espancado por Ha-jun da última vez. Neste momento, o cara de preto ameaçadoramente coloca soqueiras. Você, lixo, realmente teve a audácia de se entregar. Você não pode escapar desta vez. Depois de dizer isso, ele estende a mão e agarra a cabeça de Ji-ho firmemente. Ele provoca, batendo nas bochechas com o punho, mas inesperadamente, Ji-ho assume uma postura de luta. Após acertar um soco no cara de preto antes que ele possa reagir, Ji-ho dá outro soco pesado e feroz, fazendo o nariz dele sangrar instantaneamente por toda parte. Mas assim que Ji-ho começa a se sentir confiante em seus socos, ele é pego de surpresa e atingido com força na cabeça pelo cara que recuperou os sentidos. Mas agora, esse tipo de soco parece nada além de cócegas para Ji-ho. Ele imediatamente dá um soco, mandando-o voar para longe. Os subordinados imprudentes veem seu chefe sendo intimidado e correm pra frente, mas são recebidos com o punho de Ji-ho, que os manda voando. Gravemente ferido no chão, o sujeito de preto não consegue entender como em poucos dias, o lixo que antes estavam espancando livremente, agora tem a força para dominá-lo completamente. Olhando para Ji-ho, que está apenas recuperando o fôlego, uma delinquente entre eles avança e começa a xingá-lo em voz alta. A voz alta imediatamente atrai uma grande multidão de pessoas. Vendo dezenas de bandidos ferozes o cercando de uma vez, Ji-ho não pode deixar de achar isso um pouco complicado. Em um instante, ele pensa em uma ideia brilhante. Ele rapidamente agarra a amada motocicleta do cara de preto, gira o acelerador ao máximo, e enquanto esse grupo ainda está assistindo estupidamente, ele lança a motocicleta para frente e instantaneamente a solta, deixando-a colidir com a multidão. Os bandidos ficam imediatamente assustados e confusos com a motocicleta em alta velocidade. Ao ver isso, Ji-ho imediatamente aproveita a oportunidade. Ele avança rapidamente, derrubando os bandidos que bloqueiam seu caminho. Ele corre freneticamente em direção à porta dos fundos. Ele sabe profundamente que se ele quer estar no palco de luta para um duelo 1 a 1 com Taeyang e aqueles idiotas, ele absolutamente não pode fugir assim. Então, ao passar por um prédio, ele imediatamente percebe que a escadaria pode lhe proporcionar oportunidades 1 a 1. E quando os bandidos o seguem escada acima, veem claramente Ji-ho parado no canto estreito, pronto e esperando por eles. Ao ver a ação de Ji-ho de aparentemente caminhar para uma armadilha, o grupo imediatamente avança em massa. A primeira pessoa a atacar é derrubada diretamente com um soco. No corredor estreito das escadas, Ji-ho ocupa a posição mais alta com uma vantagem absoluta. Os bandidos que sobem não apenas se tornam sacos de pancada perfeitos, mas também se tornam obstáculos para os outros bandidos, que começam a temê-lo.
Ji-Ho, em alta, está pronto para descer e acabar com eles, mas nesse momento um touro surge de repente por trás, atingindo instantaneamente a cabeça de Ji-Ho. Então, um cara de cabelo roxo pula do andar de cima, chutando Ji-Ho escada abaixo. Vendo isso, Ji-Ho nunca esperou que alguém estivesse escondido no andar de cima. Ele imediatamente levanta o punho e avança para contra-atacar. Mas essa pessoa, como um raio, o chuta na cabeça primeiro. A dor atingindo diretamente seu cérebro faz Ji-Ho perceber que esse cara não é um bandido comum. O cara de cabelo roxo aproveita para ordenar seus subordinados: derrubem-no em até 10 minutos. Ao ouvir isso, os capangas imediatamente o cercam. Eles chutam e pisoteiam freneticamente Ji-Ho no chão. Mas para ele, com sua incrível tolerância à dor, isso não é nada. Ele sabe profundamente que lutar contra um grupo assim não tem chance de vencer. Imediatamente, ele se liberta com toda a sua força e desce correndo as escadas. E vendo o cara de cabelo roxo prestes a sair, Ji-Ho desce correndo, agarra sua cabeça e dá um golpe devastador. Então aproveita a oportunidade para rolar escada abaixo, abrindo completamente a distância entre eles. A excitação e o entusiasmo da batalha o deixam animado. Então ele imediatamente sai correndo do prédio. Assim que ele está prestes a alcançar a porta dos fundos e escapar, uma motocicleta de repente ataca por trás, bloqueando imediatamente o caminho de Ji-Ho. E ainda mais inesperadamente, atrás da motocicleta, o cara de preto que Ji-Ho derrubou antes está sendo arrastado. Encarando Ji-Ho, que está atônito, Hwang Hyuk-jin, como capitão, lambe os lábios. Embora você tenha derrubado esses meus subordinados inúteis, você ainda é bem fofinho. Eu adoro brincar com fofuras como você. Assim que ele termina de falar, os brutamontes de quem Ji-Ho escapou mais cedo também o alcançam, bloqueando sua fuga. O cara de cabelo roxo entre eles vê Hyuk-jin e o cumprimenta nervosamente. Então, batendo no peito, ele diz que vai lidar com Ji-Ho, que invadiu seu território. Mas inesperadamente, os olhos de Hyuk-jin brilham com ameaça, e ele avisa: ele é minha presa. Seu lixo inútil, vou te mostrar um pouco de amor depois. Ao ouvir isso, o cara de cabelo roxo fica imediatamente com muito medo para falar. Enquanto isso, Ji-Ho observa esse estranho à sua frente, constantemente observando. Ele é mais baixo que ele mesmo e não tem o porte de Min-Ho. Talvez haja uma chance de vencer. Depois de fazer essa avaliação, ele imediatamente avança. Mas inesperadamente, seu golpe confiante é instantaneamente esquivado por Hyuk-jin. Então ele é pego na brecha e levantado com as mãos nuas. Ele é jogado e arremessado ao chão. Um golpe tão feroz faz Ji-Ho cuspir sangue imediatamente. Mas antes que ele possa se recuperar, ele é puxado por Hyuk-jin com uma mão, enquanto prende seu corpo com força com as duas mãos e Hyuk-jin salta no ar e gira 180 graus para trás. Ele entrega uma pancada esmagadora no crânio. A dor intensa em sua cabeça faz Ji-Ho sentir instantaneamente como se estivesse indo para o céu. Os subordinados ao lado veem isso e começam a sorrir, mas imediatamente eles começam a suar frio porque todos serão brincados assim por Hyuk-jin em breve. E assim que Hyuk-jin agarra seu pescoço e levanta Ji-Ho alto, Ji-Ho de repente o chuta no rosto. Provocativamente ele diz: seu baixinho, por que você continua chamando os outros de fofos? Você é o fofo. Ao ouvir isso, o rosto de Hyuk-jin mostra a descrença de que alguém se atreve a chamá-lo de fofo. Os bandidos ao lado ficam chocados e começam a suar frio, dizendo que Ji-Ho pode ser morto, porque dizem que Hyuk-jin era intimidado quando criança por ser baixo. Então, se você não quer morrer, nunca o chame de fofo. Nesse momento, Ji-Ho descobre que Hyuk-jin de repente o solta e o coloca no chão. Ao ver isso, ele imediatamente fecha os punhos, pronto para contra-atacar. Mas inesperadamente, o cara se agarra a ele novamente. Caindo no chão, ele usa ambas as pernas para prender firmemente ao redor do pescoço dele. Ji-Ho é instantaneamente sufocado, incapaz de respirar, como uma cobra se enrolando firmemente ao redor dele. Então ele tem sua cabeça agarrada e espancada sem piedade. Olhando para Ji-Ho, que mal está consciente, Do-hyun estica a língua de forma presunçosa. Ainda acha que sou fofo? Mas neste momento, Ji-Ho na verdade o levanta enquanto está sendo estrangulado. Sua vontade inquebrável o leva a empurrar seu corpo além dos limites? O musculoso Do-hyun animadamente muda de posição, movendo-se para trás de Ji-Ho para executar um estrangulamento pelas costas. No momento em que seu corpo é puxado para cima, Ji-Ho sente uma sufocação 100 vezes mais intensa do que antes. Em apenas alguns segundos, Ji-Ho perde a consciência e cai no chão. Do-hyun olha animado para sua presa subjugada, levanta-se e o arrasta, planejando levá-lo de volta para mais diversão. Mas neste momento, Ji-Ho milagrosamente abre os olhos. Acontece que durante o tempo em que ele foi intimidado, o jogo de asfixia era frequentemente jogado com ele. Então ele descobriu gradualmente que desde que mantivesse um espaço de um dedo para proteger a artéria carótida, ele não sufocaria e perderia a consciência. Depois de ser arrastado, Ji-Ho aproveita a oportunidade para pegar uma pedra. Ele de repente levanta o braço e ataca ferozmente com toda a raiva em seu coração. Então, aproveitando o momento em que Do-hyun cai, Ji-Ho corre freneticamente em direção à porta dos fundos. Mas, assim que está prestes a escapar com sucesso, Do-hyun, que acabou de levar uma pancada na cabeça, avança sobre ele novamente. Assim que está prestes a ser pego novamente, Min-Ho aparece repentinamente na porta, emanando uma pressão aterrorizante. Ele avisa Do-hyun: se você atacá-lo novamente, será considerado uma provocação contra todos os alunos da Yumin High. Mas o enfurecido Do-hyun diz provocativamente: eu tenho querido lutar com você há muito tempo. Com isso, ele mostra a língua confiantemente e avança pronto para brigar. Inesperadamente, antes que ele possa sequer golpear, Min-Ho dá um soco no rosto dele, derrubando-o instantaneamente pela porta, inconsciente no chão. Olhando para Ji-Ho, que já cruzou o portão de ferro, Min-Ho parece satisfeito. Apenas uma sessão de treinamento final resta. Encontre-me no terraço amanhã. Inesperadamente, no início da manhã seguinte, assim que Ji-Ho chega à escola, ele vê Seo-jun agredindo Ha-jun. Ele imediatamente avança para bloquear o ataque. Incapaz de aguentar mais, ele declara guerra a Seo-jun. Seu desgraçado, venha para a arena depois da escola. Vou lutar com você. Ao ouvir isso, Seo-jun nunca esperou que esse garoto ousasse desafiá-lo. Ele imediatamente ameaça mostrar a Ji-Ho como é o mundo real. À medida que o tempo rapidamente se aproxima da noite, a arena está lotada como nunca antes.
Seo-jun, já na plataforma, vê que Ji-ho ainda não apareceu. Ele não pode deixar de zombar. Será que esse cara fugiu? Mas no segundo seguinte, Ji-ho aparece diante dele com a cabeça raspada, mostrando sua determinação. O garoto covarde enfrenta o especialista em Muay Thai na plataforma pela primeira vez, e ele realmente empina o traseiro, deixando seu oponente chutá-lo freneticamente. Esse movimento ridículo faz a plateia cair na gargalhada. Mas mal sabem eles que a razão para seu comportamento bizarro é que no momento em que ele foi chutado mais cedo, ele percebeu que seu oponente parece ter placas de aço escondidas nas pernas. Se ele for chutado, há um risco de fraturas a qualquer momento. No entanto, assim que ele olha para as pernas do oponente tentando confirmar, o cara de repente muda de estratégia, pegando-o de surpresa com um soco. O golpe atordoante na cabeça o deixa atordoado e incapaz de reagir. Vendo isso, o cara aproveita a oportunidade para levantar a perna e atacar. Assim que ele arrogantemente acha que seu chute vai acabar com o garoto, ele descobre que sua perna foi firmemente agarrada. Num instante, o garoto joga o cara com força no chão. Olhando para sua panturrilha inchada, para verificar sua suspeita, Ji-ho de repente rasga a perna da calça, revelando instantaneamente a placa de aço presa à sua canela. Ao testemunhar essa cena, o público fica instantaneamente chocado. Eles nunca esperaram que esse cara estivesse escondendo uma arma. Eles o xingam de forma raivosa, chamando-o de bastardo desprezível. Vendo isso, o árbitro pergunta a Min-ho, o fundador da arena, se eles precisam pausar. Inesperadamente, Min-ho sorri e diz para ele sair e não interferir, já que está quase acabando mesmo. Enquanto isso, tendo confirmado sua suspeita, Gi-ho fica instantaneamente furioso. Ele bate freneticamente no cara no chão, batendo diretamente nele até quase matá-lo. Olhando para sua aparência covarde, Gi-ho entende essa expressão melhor do que ninguém, porque quando ele foi brutalmente espancado por esse cara e sua gangue, também sentiu o mesmo medo e desamparo. Mas o covarde Gi-ho do passado desapareceu. A partir de agora, todos que o intimidaram serão esmagados por seus punhos. Quando Seo-jun perde brevemente a consciência, Gi-ho alcança uma vitória esmagadora em meio aos aplausos da multidão. E Seo-jun, recuperando-se em meio aos aplausos, nunca esperava ser nocauteado por um desconhecido. Assim que tenta se levantar e continuar, ele vê seu chefe, Tae-young, saindo direto pela multidão. Ele está prestes a chamar seu chefe, mas fica chocado com seu olhar frio. Ao mesmo tempo, ao vê-lo acordar, o público começa a jogar lixo e pedras nele. Inesperadamente, Gi-ho fica na frente dele, estendendo a mão sem guardar rancores, querendo ajudá-lo a se levantar. Ele diz que, embora quisesse espancar o trapaceiro Seo-jun até a morte, as regras da arena o impediram de fazê-lo, então da próxima vez eles terão uma luta justa. No entanto, justamente quando os dois estão prestes a fazer as pazes, uma mão grande de repente agarra o cabelo de Seo-jun com força. O chefe do terceiro ano que chegou de repente, Min-woo, zomba. Como você é um pedaço de lixo sem valor pode apertar as mãos e fazer as pazes com seu oponente? Com isso, ele caminha provocativamente em direção a Min-ho, que sozinho criou a arena. Ele declara que destruirá pessoalmente a arena e devolverá a Yumin-hai à Era dos Bandidos. A isso, Min-ho não pode deixar de zombar. Ele pensava que Min-woo tinha desistido há muito tempo e só ousava se esconder como um rato nos esgotos. Bem, então, ele terá que esmagar completamente as fantasias irreais de Min-woo. Quando os dois sobem na plataforma como adversários, o público abaixo explode em discussão acalorada. Ao ver isso e não entender, Ji-ho pergunta curiosamente ao seu amigo, Ha-jun. Ele descobre que Min-woo era alguém que poderia competir com Min-ho pela posição mais forte na Yumin-hai antes da arena ser estabelecida. Quando Min-woo termina de aquecer, ele de repente avança, lançando o primeiro ataque. Em um instante, o tremendo poder do confronto deles manda os espectadores mais próximos voando. E quando o choque passa, Min-woo percebe que não tocou sequer um fio de cabelo na cabeça de Min-ho. Ele fica furioso e lança uma série de ataques. Vendo isso, Gi-ho fica impressionado. Apesar da grande estatura de Min-woo, ele ainda consegue se mover com uma velocidade incrível. Ele pergunta preocupado a Ha-jun quais seriam as consequências se Min-ho perder a partida. Ouvindo isso, o rosto de Ha-jun escurece. Provavelmente a arena desaparece e a Yumin-hai volta ao inferno, porque Min-woo é o braço direito do demônio Kang Hanai. À medida que as palavras caem, o repetidamente frustrado Min-woo começa a perder a cabeça. Então, depois de estender a palma da mão com toda a sua força, ele finalmente arranha a bochecha de Min-ho pela primeira vez. Sentindo que a vitória está ao alcance, ele imediatamente lança uma série de ataques ferozes. Após acertar cada golpe em Min-ho, ele aproveita diretamente a vantagem e desfere um soco poderoso, derrubando Min-ho instantaneamente no chão. Essa reviravolta repentina nos acontecimentos faz o coração de Ji-ho disparar. Até mesmo o geralmente calmo Ha-jun começa a entrar em pânico. Dizem que Min-woo tem a vantagem na força, enquanto Min-ho é mais habilidoso. Mas agora parece que Min-woo está esmagando Min-ho em todos os aspectos. Neste momento, Min-woo sorri maliciosamente para si mesmo. Ele nunca esperou que aquelas pílulas dadas por aqueles caras pudessem realmente transformá-lo completamente. Se vangloriando como um vencedor, ele levanta sua perna enorme bem alto, tentando usar este golpe final para esmagar Min-ho. Mas um punho de repente acerta seu rosto. Num instante, ele é lançado por Min-ho. No momento, ele é pego contra o corrimão. Min-ho ataca de repente. Quando seu soco devastador acerta, uma pressão aterrorizante emana instantaneamente de todo o seu corpo. Quando Min-woo percebe que tudo era uma armadilha para fazê-lo baixar a guarda, já é tarde demais. Quando Min-ho desferra o golpe final, Min-woo voa instantaneamente para fora da plataforma, abrindo caminho através da multidão. Ele está imóvel no chão, caído em inconsciência, mas assim que todos veem isso e levantam os braços em comemoração, Min-ho se vira com uma expressão séria. Ele chama por Seo-jun, que está planejando escapar no caos. Com um rosto cheio de autoridade, ele diz: "Como você trapaceou, deve aceitar a punição. Anda logo e deita-te obedientemente para levar a surra." Assim que as palavras são ditas, Min-ho tira uma barra de ferro. Vendo isso, Seo-jun fica morrendo de medo.
Se ele for punido com uma barra de ferro pelo Minho, que é como um monstro, ele realmente vai morrer. Então ele imediatamente abandona sua dignidade e se ajoelha no chão, implorando desesperadamente. Ele jura que não trapaceou de propósito e que nunca mais fará tal coisa novamente. Mas Minho já tomou sua decisão e ordena novamente que ele se deite rapidamente. Ao ver isso, Seojun chora e agarra a coxa de Minho, explicando lamentavelmente que ele foi intimidado desde a infância e prendeu placas de aço nas pernas para sobreviver. Então, considerando que ele também é uma vítima, por favor, perdoe este erro. Ao ver Minho de repente se ajoelhar, ele pensa que será perdoado, mas essa ação só deixa Minho mais irritado. Seu pequeno canalha, eu disse deite-se agora. Ouvindo isso, o apavorado Seojun não tem escolha a não ser deitar-se no chão chorando. Nunca tinha visto uma pessoa tão aterrorizante. Ao ouvir o som sibilante de Minho balançando a barra de aço, ele fica tão assustado que se mija, deixando uma poça de líquido amarelo. Ao ver que o garoto se molhou, Minho imediatamente para de balançar a barra de aço, não mais interessado em continuar a punição. Em vez disso, ele avisa: não haverá uma segunda vez para essa misericórdia. Então ele pisa forte no chão e ruge: todos, prestem atenção. Hoje vocês devem entender que tipo de lugar é a arena. Qualquer um que queira quebrar as regras ou trazer violência para a escola, enquanto eu estiver aqui, nunca será perdoado facilmente. Então todos podem se divertir sem preocupação, porque este é um lugar onde aquele covarde que uma vez teve medo de lutar pode vencer de forma justa e honesta apenas com seus 2 punhos. É exatamente por isso que a arena do Yumin High existe. Isso conclui meu discurso como presidente do conselho estudantil da Yumin High. Com a chegada do próximo dia, Minho está treinando no telhado da escola. Jihyo aproveita a oportunidade para ir ao telhado e expressar seus agradecimentos. Se antes da sua luta com Seojun, Minho não tivesse ensinado a ele durante o treino especial de sparring que a chave para lutadores iniciantes é abandonar a defesa, se aproximar do oponente recebendo golpes e forçá-lo a parar de se mover, para então esperar a oportunidade de desferir o golpe mais letal, ele nunca teria conseguido derrotar Seojun. No entanto, ao ouvir isso, Minho diz: não precisa agradecer a ele estava apenas fazendo o que devia. Olhando para o repentinamente frio Minho, a criança não sabe como responder por um momento. Ele pergunta sobre algo que está curioso: por que você iria a tais cumprimentos por mim? E eu ouvi que sou o primeiro aluno a receber seu treinamento especial. Ao ouvir isso, Minho para de treinar e responde: porque eu quero provar algo para alguém. Graças ao seu progresso ser mais rápido do que eu esperava, eu acho que terei muito a dizer para ele. E também obrigado por perseverar. Ao ouvir essas palavras, embora Jihyo não entenda completamente, ele ainda se inclina para agradecer pela transformação que ele trouxe, embora ele queira perguntar o que suas palavras realmente significam. Nessa atmosfera incomum, ele não consegue se forçar a perguntar mais. Com o passar do tempo, o teto desgastado da arena mal consegue conter o barulho e a empolgação lá dentro. Depois do discurso de Minho, a arena se tornou mais popular do que nunca. Todos os dias, intensas batalhas acontecem aqui, e Jihyo mudou através de inúmeras lutas intensas. Agora seus punhos não estão apenas cheios de poder, mas seu corpo também começou a acompanhar o ritmo do combate. Ele dominou completamente o método de encerrar uma luta assim que surge uma oportunidade. Ao mesmo tempo, ele ficou completamente fascinado pela arena. Mas mal sabe ele que Taeyang, que tem desejado destruir a arena, chega a uma sala de visitas da prisão. Ele se encontra com seu irmão mais velho, que já foi o chefe do colégio Yumin. Ao ver seu irmão mais novo chegar, Kang-han imediatamente esboça um sorriso sombrio. Da última vez você me disse que pensou em uma maneira de destruir a arena. Como está indo? Ouvindo isso, Taeyang só pode responder: por causa de um garoto covarde, tudo se estragou. E Minwoo, inesperadamente, também não foi páreo para Minho. Assim que ele termina de falar, risadas altas irrompem na sala de visitas. Parece que Minho ficou bem forte. Mas mesmo que o mestre não esteja lá, como um cachorro pode achar que pode se tornar o mestre? Vendo isso, Taeyang imediatamente começa a suar frio e responde: não se preocupe, não importa o que aconteça, farei o meu melhor para destruir a arena. Pensei em outro plano, mas antes que ele possa terminar, Hanai fala: Taeyang, apenas a pessoa que prendeu o cachorro pode controlá-lo. Não seja arrogante, apenas faça a sua parte. Com isso, ele se levanta para sair. Papai disse que ele vai puxar alguns fios para reduzir minha acusação de assassinato. Devo conseguir sair em alguns meses. Então, durante esse tempo, você só precisa ficar quieto. De qualquer forma, uma vez que eu sair, as coisas serão resolvidas. Ouvindo isso, Taeyang só pode obedecer. Enquanto isso, do outro lado, Jihyo, completamente alheio a isso, acaba participando da mesma reunião mista que a irmã de Minho, e seu comportamento de beber muito em seu primeiro encontro chama a atenção da irmã de Minho. Após alguma conversa entre os dois, ambos desenvolvem sentimentos um pelo outro. Então, com o incentivo de todos, o grupo decide imediatamente ir a um karaokê para se soltar. No entanto, assim que os 3 rapazes estão prestes a entrar juntos, o cara com sobrancelhas grossas agarra o ombro de Hajun. Ele diz às meninas para entrarem primeiro, enquanto eles vão ao banheiro. Hajun está prestes a recusar quando no segundo seguinte, o cara das sobrancelhas rosna: por que você continua me sabotando durante o encontro? Os dois começam a discutir imediatamente na rua. Olhando para os dois discutindo e se sentindo envergonhado, Jihyo sai primeiro e vai para o karaokê sozinho. No caminho, ele não consegue deixar de lembrar da aparência fofa da irmã do Minho. Ele instantaneamente se transforma em um bobo apaixonado. No entanto, atualmente, ele não sabe que essa garota é a irmã do Minho. Mas assim que ele vira por a esquina para o karaokê, ele olha para cima e descobre um bandido importunando a garota de quem gosta. Ei, garota, por que você não vem com a gente? Ouvindo isso, o garoto imediatamente grita: seu desgraçado, pare! O bandido se vira, vê a aparência de Jihyo e ri com desdém. Seu amigo é obviamente um covarde, então não ande com esse fracote, venha comigo em vez disso. Estou com a gangue Baek-san. Sentindo a dor no braço, Jang-mi imediatamente luta e diz ao bandido para soltar. Mas ao ver isso, o bandido fica ainda mais animado. O que você vai fazer se eu não soltar? Assim que as palavras caem, me dá um passo rápido, agarra o colarinho do bandido com um golpe reverso e executa diretamente um golpe de ombro. E quando ele cai, ela diz dominadoramente: se você não se comportar, vai ser espancado. Com um som de estalo quando ele atinge o chão, o bandido é jogado com tanta força que cospe sangue.
Enquanto isso, Ji-ho fica totalmente surpreso e paralisado por esta cena exagerada. A garota de cabelo vermelho diz a ele que não há necessidade de intervir. Por trás da aparência suave de Mi, na verdade, esconde-se uma fera feroz. Desde a infância, ela vem aprendendo a lutar com seu irmão para aprender autodefesa. Só bandidos normais podem ser derrotados por ela. Agora a maioria dos homens não consegue mais vencê-la, e quem a ensinou é o chefe mais famoso da escola de bandidos. Então não se preocupe. Ao ouvir isso, o garoto fica instantaneamente chocado. Olhando pra Mi, que já terminou a luta, ele não pode deixar de se perguntar se o sênior que lhe ensinou a lutar poderia ser irmão de Mi. Mas inesperadamente, no segundo seguinte, mais 2 bandidos aparecem de repente atrás de Mi, e um dos caras está tentando emboscar Mi de maneira sinistra. Vendo isso, o garoto imediatamente avança e dá um soco forte em seu rosto primeiro, enviando-o diretamente pra longe. Então, agarrando a gola do bandido, ele diz com raiva: "Um ataque surpresa é uma coisa, mas atacar uma garota, você é realmente sem vergonha." Com isso, ele rapidamente e com preocupação pergunta a Mi se ela está machucada. Neste momento, o cara das sobrancelhas e Ha-jun finalmente retornam do banheiro. Ao ver isso, o amigo de Mi imediatamente aponta para trás deles e grita lamentavelmente. Quase fomos intimidados por um grupo de bandidos. Mas quando todos olham na direção que ela está apontando, descobrem que o grupo já fugiu. Depois, Ji-ho acompanha Mi pra casa. Quando é elogiado por lutar bem mais cedo, Ji-ho explica timidamente que é tudo graças à ajuda de Min-ho. Assim que termina de falar, Mi de repente grita em choque: "Então você é a pessoa sobre quem meu irmão estava falando." Ao ouvir isso, Ji-ho fica instantaneamente chocado. Ele nunca esperou que Mi fosse, na verdade, irmã de Min-ho. E ela não sabe tudo sobre o passado patético dele, mas neste momento um telefone é de repente entregue. Me diz suavemente: "Desde o momento em que meu irmão mencionou você, pensei que você fosse interessante. Vamos manter contato." Pegando o telefone, o rosto de Ji-ho instantaneamente fica vermelho. Ele nunca esperou que ela pedisse seu contato primeiro. No dia seguinte na escola, Ji-ho age como um bobo apaixonado, segurando seu telefone. Sempre que tem tempo, ele conversa entusiasmadamente com Mi. Mas de repente, uma comoção chama sua atenção. Seo-hyun, que ele derrotou, está de joelhos no chão, implorando perdão ao chefe, Tae-young. Mas Tae-young cospe em Seo-hyun, dizendo zombeteiramente para ele cair fora. Se fosse eu, teria desistido de tanta vergonha. Ji-ho, que por acaso testemunha esta cena, está bastante confuso. Completamente perplexo, ele não pode deixar de perguntar ao seu companheiro por que um bandido com alguma habilidade como Seo-hyun continuaria a bajular um canalha como Tae-young. Ouvindo isso, Ha-jun explica: "Nesta área há uma empresa famosa chamada Kang-un, mas na verdade é uma organização criminosa que se apresenta bem. Eles são enormes e até envolvem figuras da polícia ou políticas. Tae-young é o segundo filho do chefe da Kang-un Company, um vilão nascido na elite do submundo." Ao ouvir isso, Ji-ho parece espantado. Não é de se admirar que Tae-young tenha estado descontrolado na escola. Quando a noite chega, Mi termina seu trabalho de meio período e se prepara para ir para casa. Mas de repente, uma mulher corre até ela, chorando por ajuda. Ela se enterra nos braços de Mi, dizendo que um grupo de caras estranhos a está perseguindo e tentando apalpá-la. Ouvindo isso, Mi oferece ajuda para chamar a polícia, mas a mulher estranhamente a empurra fundo em um beco, explicando que precisam se esconder. Inesperadamente, no segundo seguinte, bandidos aparecem de repente, bloqueando a entrada do beco. Vendo isso, Mi imediatamente grita com eles para sumirem e pararem de importunar mulheres inocentes. No entanto, ela nunca esperou que neste momento, a mulher atrás dela sorrateiramente puxasse um bastão de choque. Ela aproveita a oportunidade para dar uma forte estocada nas costas de Mi. Então, com um olhar triunfante, ela diz: "Usei um pequeno truque e você realmente caiu nessa." Ao perceber que a mulher e os bandidos estão trabalhando juntos, Mi cerra os punhos com raiva. Mas após o choque, mover seu corpo é extremamente difícil, muito menos resistir. Vendo isso, o grupo de bandidos imediatamente sorri lascivamente. Entre eles, Han Jae-hoo, o oficial do gangue Baek-san com uma tatuagem de escorpião no rosto, sorri sinistramente. "Ei, garota, quer ir conosco?" Quando as palavras caem, um rosto familiar aparece e retoma a conversa. "Eu te disse que estou com a gangue Baek-san, mas você teve que mexer comigo. Agora assista como nosso chefe lida com você." Ouvindo isso, Mi de repente percebe: então é o cara que a assediou antes, causando problemas. Mas neste momento, Jae-hoo de repente pega um bastão de madeira. Ele levanta o bastão de forma ameaçadora, preparando-se para atingir a cabeça de Mi. Vendo que a situação está ruim, Mi instantaneamente explode com uma incrível força de vontade para levantar seu corpo. Quando ele ataca, ela consegue desviar virando de lado com dificuldade. A mulher próxima fica chocada. "Oh, você é mais resistente do que eu pensava, mas ainda não terminamos com você." Com isso, ela ativa o bastão de choque novamente, atordoando Mi até ela desmaiar. Depois a toca deliberadamente algumas vezes para confirmar que ela está completamente inconsciente. Então ela se levanta e implora a Jae-hoo para entregar Mi a ela para uma boa lição. Mas os olhos de Jae-hoo brilham com um brilho malicioso. "Você acha que estou procurando brinquedos para você? Esta mulher tem muito valor. Nem pense em tocá-la." Com isso, ele se vira e ordena que seu capanga coloque Mi em um saco e a leve para a base secreta imediatamente. Mas assim que estão prestes a agir, uma figura de repente vem correndo em direção a eles em alta velocidade. Ele desferra um soco que faz um bandido voar no ar sob o olhar atônito de todos. Ji-ho vira a cabeça com uma expressão feroz, encarando esses desgraçados. A razão de ele estar aqui é porque meia hora atrás, me disse a Ji-ho que queria cantar. Ao aprender isso, Ji-ho quis se voluntariar para ir com ela, mas no segundo seguinte me enviou uma mensagem de texto estranha. Percebendo que algo estava errado, ele imediatamente correu em pânico, mas ainda está um passo atrasado. Neste momento, o bandido vestido de vermelho na multidão de repente grita: "Chefe, esse bastardo também é o que nos intimidou no karaokê. E aquele cara é um maldito aluno do Yumin High." Ouvindo isso, Jae-hoo sorri maliciosamente. Inicialmente, ele queria lidar com aqueles que mexeram com eles da última vez, um por um. Parece que as pessoas da Yumin High são bastante impacientes. Quando as palavras caem, o lacaio gordo toma a iniciativa, querendo aproveitar a oportunidade para mostrar serviço diante do chefe. Mas Ji-ho facilmente desvia do ataque com um movimento rápido. Em seguida, ele segue com um soco que faz o gordo cuspir sangue.
Enfrentando ataques de ambos os lados, Ji-Ho lança uma pessoa pelos ares enquanto usa o antebraço para bloquear o chute de perna de outra. Então, sem hesitar, ele balança o punho para cima, quebrando brutalmente o maxilar daquela pessoa. Ji-Ho não esperava que esses caras fossem ainda mais fracos do que as pessoas da Yumin High. Então, mesmo que mais alguns venham, ele ainda pode vencer. Mas assim que ele chuta o cara de roupa vermelha pra longe, um bastão de madeira de repente vem em sua direção. Se ele não tivesse desviado a tempo, seu rosto teria sido despedaçado pelos espinhos afiados no topo. Isso faz Ji-Ho perceber que o cara à sua frente é uma pessoa perigosa que usará qualquer meio. Então, por precaução, ele opta por não atacar precipitadamente. Em vez disso, sob os ataques ferozes e implacáveis do oponente, ele pacientemente espera por uma oportunidade para contra-atacar. Quando uma abertura aparece na defesa do adversário, ele imediatamente salta ferozmente com um chute voador, derrubando instantaneamente o bastão de madeira com que ele estava se defendendo. Em seguida, ele balança freneticamente os punhos, forçando descontroladamente, ele cai de cabeça nos braços de uma mulher. Essa posição estranha dura 2 segundos e meio. Só então ele reage e explica que absolutamente não fez isso de propósito. Olhando para sua aparência de menino tímido, a mulher realmente o acha muito fofo. Ela animadamente levanta o cacetete de choque, querendo amá-lo de verdade. No entanto, quando o cacetete está prestes a atingir Ji-Ho, Mi aparece de repente e chuta a arma da mulher. Vendo isso, a mulher pergunta incrédula: "Você não estava inconsciente? Como pode se levantar?" Ouvindo isso, Mi orgulhosamente levanta um pedaço de madeira. "Claro, é por causa dessa coisa boa na minha mão." Acontece que mais cedo, quando Jae-Hoo a atacou com a madeira, ela viu um pequeno pedaço que se quebrou acidentalmente. Então, pouco antes de a mulher tentar chocá-la novamente, ela secretamente escondeu o pedaço de madeira sob suas roupas, usando o isolante para bloquear a poderosa corrente. Então Ji-Ho e Mi imediatamente decidem se unir e derrubar esses caras. Ao ver isso, Jae-Hoo não pode deixar de zombar. "Vocês dois são realmente interessantes. Vocês sabem que estou no negócio de gangues há muito tempo?" Assim que as palavras caem, Ji-Ho de repente avança e atinge sua testa. Em seguida, outro soco acerta sua bochecha. Em apenas alguns movimentos, ele o derruba em uma pilha de lixo, mas quando Ji-Ho acha que lidou facilmente com o cara, de repente ouve risadas zombeteiras em seu ouvido. Jae-Hoo sai da pilha de lixo e diz: "É só isso que você tem, garoto." "Eu nem comecei oficialmente ainda." Com isso, ele coloca uma pílula na boca. Ele avança com um passo rápido, imediatamente dando um soco pesado em Ji-Ho. Neste momento, enfrentando os ataques subitamente aprimorados, Ji-Ho não tem como se defender e leva uma brutal joelhada no maxilar. Então ele se torna um saco de pancadas, brutalmente espancado até que seu rosto fique irreconhecível. Mas, justo quando Jae-Hoo acha que venceu, ele descobre que Ji-Ho de repente para no lugar, imóvel. Antes que ele possa reagir ao que está acontecendo, Ji-Ho de repente agarra o pescoço de Jae-Hoo, pegando-o de surpresa, ele atinge freneticamente seu estômago, vendo seu oponente segurado em sua mão como um pequeno pintinho. Sem hesitar, Ji-Ho dá uma cabeçada nele. Imediatamente, o enfurecido Jae-Hoo agarra-se a Ji-Ho, mas ele nunca esperava que este colegial lutaria de maneira ainda mais imprudente do que ele, um maníaco drogado. Finalmente, enquanto Ji-Ho ruge e cerra o punho, ele é lançado a vários metros sob este golpe aterrorizante. Neste momento, Ji-Ho olha para o inconsciente Jae-Hoo. Ele cospe saliva ensanguentada com desprezo. "Idiota, você realmente achou que eu era seu saco de pancadas para treino?" Enquanto as palavras caem, os aplausos de Mi soam repentinamente por detrás. Bom trabalho terminando. Então, apesar de Ji-Ho ainda estar envergonhada, ela agarra ferozmente a gola da mulher. Com uma expressão feroz, ela pergunta por que a mulher a enganou. Neste momento, a mulher está tão assustada que ela agita as mãos freneticamente, explicando que ela só concordou em fazer isso porque foi paga por Baek Sang-gang. Ao ouvir Baek Sang-gang, Ji-Ho de repente entende. Então eles já tinham uma rixa com essas pessoas no karaokê. Então, para descobrir o que exatamente é Baek Sang-gang, Ji-Ho imediatamente avisa a mulher que, se ela não disser a verdade, não sairá daqui viva. A mulher fica imediatamente apavorada. Ela confessa tudo o que sabe. Acontece que Baek Sang-gang é uma aliança de colégios que surgiu de repente nesta área há meio ano. Embora existam várias gangues nesta área, qualquer um com alguma reputação está ansioso para se juntar a Baek Sang-gang, então cresceu extremamente rápido. Naquela época, Jae-Hoo a subornou para atrair Mi a fim de pegar alguns estudantes da Yumin High e conseguir uma chance de entrar nos 5 dragões, porque Baek Sang-gang já engoliu a maioria das escolas nesta área, deixando apenas o Distrito Norte, onde a Yumin High está localizada. Com isso, a mulher se levanta cambaleando, dizendo que contou tudo o que sabe e que vai embora agora. Mas após apenas alguns passos, sua jaqueta é subitamente agarrada. Me pergunta com olhos ferozes: "Onde você pensa que está indo? Eu não disse que terminamos ainda." O que se segue é uma surra impiedosa. Depois de desabafar, os dois caminham juntos para casa. Sobre os eventos desta noite, Ji-Ho está muito arrependido. O alvo de Baek Sang-gang é o Yumin High, mas a inocente Mi foi arrastada para isso. Felizmente, por mais arrogantes que esses caras sejam, eles não conseguem vencer o colégio Yumin, que Min-Ho representa. Ouvindo isso, Mi ri. "Meu irmão é bem especial, mas você também é bem legal. Obrigado. Agora eu te devo 2 vezes." A isso Ji-Ho sorri calorosamente. Ele está extremamente grato por poder salvar Mi. Enquanto isso, do outro lado, Jae-Hoo e seu grupo estão recebendo punição um por um, e Jae-Hoo, como instigador, depois de levar um chute forte, é imediatamente rebaixado ao status de lutador por Jeon Taemin, que ocupa a 5ª posição entre os 5 dragões de Baek Sang-gang. Olhando para o desesperado Jae-Hoo, Taemin zomba. Ser lutador também é bem interessante, nos veremos na arena. Enquanto isso, em outro lugar, a gangue lutadora Cheonbang está encurralada. Depois de assustar um grupo de caras que queria se juntar a eles, Kong Jin-seok, como chefe, fica ainda mais preocupado. Por causa da existência de Baek Sang-gang, eles não conseguem recrutar subordinados decentes agora. Se isso continuar, como poderão sobreviver? Mas neste momento, um convidado inesperado de repente aparece.
Ao ver que o visitante é na verdade Seo Jun, dois subordinados imediatamente gritam com ele: "Seu pedaço de lixo, como você se atreve a mostrar sua cara aqui?" A isso, Seo Jun ignora com um sorriso, dizendo que ele está aqui para uma entrevista. Comparado àqueles caras que acabaram de fugir, eu sou mão de obra de qualidade superior. Ao ouvir isso, Jin Seok imediatamente avança de forma ameaçadora. Seu ingrato, por que eu aceitaria de volta um traidor? Então, com uma expressão fria, ele lembra a Seo Jun que ele já foi eliminado por motivos de caráter. Mas a atitude de Seo Jun torna-se ainda mais determinada. Pode me mandar fazer qualquer coisa. Não importa o quão sujo, estou preparado. Enfrentando alguém que voluntariamente oferece seus serviços, Jin Seok instantaneamente tem uma ideia. Ele então sorri e diz: "Você conhece Ma Jung-gun, certo? Aquele punk está de olho no nosso território. Vá lidar com ele. Cuide disso direito, e eu vou pensar em deixar você voltar." No dia seguinte, Seo Jun pega suas coisas na escola, planejando desistir em breve. Mas neste momento, ele é subitamente chamado por uma voz. Ji-ho pergunta com um rosto sério: "Por que você está desistindo?" É por causa do que aconteceu na arena? Então ele aconselha que ele deve voltar à arena para provar a si mesmo. Mas essas palavras imediatamente enfurecem Seo Jun. Furioso, ele agarra Ji-ho pelo colarinho e grita: "Seu desgraçado, ver você me atingir no fundo do poço faz você se sentir algum tipo de herói. Fique de olho à noite porque eu não vou mais me preocupar com aquela maldita arena. Irei atrás de você diretamente nas ruas." Com isso, ele sai furioso sem nem mesmo pegar suas coisas, completamente alheio ao fato de que um envelope caiu do seu bolso. Quando Ji-ho percebe a carta no chão, Seo Jun já desapareceu. Naquela noite, Seo Jun chega sozinho a um posto de gasolina abandonado, carregando uma barra de metal. Enfrentando um grupo de bandidos desavisados, Seo Jun dá a eles duas opções: juntar-se a Kyonbang ou cair fora. Mas assim que ele termina, é recebido com zombaria. "Ouvi dizer que você se agarrou ao Kang Taeyang, mas agora foi expulso e voltou rastejando para Kyonbang." Com isso, dois bandidos balançam seus tacos de madeira, prontos para ensinar uma lição a este excluído. Felizmente, Seo Jun reage rapidamente e bloqueia o ataque, mas nesse momento o outro aproveita a oportunidade para avançar. Ele balança com força ao lado de Seo Jun. Surpreendentemente, até mesmo este ataque surpresa é pego firmemente. Olhando para esses caras patéticos, Seo Jun imediatamente dá um chute que os manda voando. Então, ele arranca o casaco e diz para não perderem tempo: "Venham todos de uma vez", enquanto Seo Jun enfrenta Ma Jung-gun e toda a sua gangue sozinho. Kong Jin Seok, colhendo os benefícios, pega uma foto dos dois. Ele acende um isqueiro e queima a foto sem hesitação, pois desde o início Jin Seok nunca teve a intenção de manter Seo Jun por perto. Mas ao vê-lo tentando desesperadamente voltar, Jin Seok aproveita a oportunidade para usá-lo para lidar com outras gangues. Afinal, se Seo Jun perder, ele não perde nada. Um cara assim pode simplesmente ser usado e descartado. Enquanto isso, a batalha de Seo Jun finalmente chega ao fim. Ele derruba dezenas de bandidos sozinho com sucesso. Olhando para Ma Jung-gun quase inconsciente, Seo Jun limpa o sangue de sua bochecha com um sorriso presunçoso. Ele tinha planejado dar a esses caras duas opções, mas agora não há necessidade. Ele levanta o pé e chuta Jung-gun com força no rosto. Vá para o mais longe possível e nunca mostre seu rosto novamente. Logo depois, rumores se espalham por toda a escola de que Seo Jun voltou para Cheonbang e planeja caçar qualquer um no colégio Yumin que esteja em más relações com ele. Ao ouvir os rumores, Ji-ho fica chocado. Ele não esperava que Seo Jun desistisse tão rapidamente, mas Ha-jun diz que é perfeitamente normal. Afinal, Seo Jun só veio para a escola para se aproximar de Taeyang. Agora que foi abandonado, sair era inevitável. Além disso, ele sempre foi um solitário sem um único amigo. Ouvindo isso, Ji-ho recorda a carta que Seo Jun deixou cair mais cedo, então ele segue as informações do remetente no envelope e encontra Jung Hye-seon, amiga de infância de Seo Jun. Ele explica que encontrou a carta por acaso, mas não sabe o endereço de Seo Jun, então essa é a única maneira de devolvê-la. Inesperadamente, Hye-seon diz que também não tem como devolver a carta para Seo Jun. Desde que Seo Jun deixou o orfanato, ela só conhece o endereço da escola dele, então ela tem enviado cartas para lá. Ao saber que Seo Jun cresceu em um orfanato, Ji-ho fica surpreso. Nisso, Hye-seon fala com um toque de tristeza: "Eu cresci com Seo Jun desde que éramos pequenos. Quando eu era órfão, sempre era intimidado pelas crianças mais velhas quando era jovem. Mas sempre que isso acontecia, Seo Jun se tornava um herói e expulsava todos os valentões." Mas não durou muito. Quando as pessoas na escola descobriram que Seo Jun era órfão, começaram a intimidá-lo. Ele implacavelmente ia buscar proteção. Seo Jun começou a andar com a gangue Cheonbong. Quando ele reapareceu após muito tempo, parecia uma pessoa completamente diferente, aparecendo confiante com muitos presentes para nos visitar no orfanato. No início, fiquei com medo de como Seo Jun havia mudado, mas ao ver como ele ainda tratava as crianças da mesma forma, acredito que Seo Jun nunca realmente mudou no fundo. Com isso, Hye-seon parece preocupada. Seo Jun costumava trazer presentes e visitá-los todo mês, mas ela nunca esperava que sua recente ausência fosse porque ele desistiu. Duas lágrimas escorrem por suas bochechas. Apertando o envelope com força, Hye-seon começa a soluçar. Ela está realmente apavorada que um dia, o Seo Jun de suas memórias desaparecerá e se tornará alguém assustador. Observando-a, Ji-ho não consegue deixar de sentir uma pontada de tristeza. Naquela noite, no terraço do prédio de apartamentos de Cheonbong, Jin Seok segura uma chave inglesa na mão, brutalmente punindo um subordinado que não conseguiu completar sua tarefa. Depois ele dá um tapinha no ombro de Seo Jun e o elogia. "Você ainda manda bem, derrubando Ma Ho-jun sozinho." Então ele diz com um sorriso: "Isso quita sua dívida por nos trair, mas se você quiser oficialmente voltar para Cheonbong, terá que passar por testes ainda mais rigorosos." Vendo Jin Seok voltar atrás em sua palavra, Seo Jun fica instantaneamente furioso. Mas voltar para Cheonbong é sua última opção, então ele range os dentes e pergunta o que mais Jin Seok quer. Jin Seok sorri maliciosamente. "Você não prometeu que faria qualquer coisa?" Isso inclui assassinato. Ouvindo isso, Seo Jun congela de choque. Vendo sua descrença, Jin Seok de repente começa a rir. "Você realmente acreditou em mim?" Mas então seu tom muda. Acendendo um isqueiro, ele diz para Seo Jun: "O que você realmente precisa fazer é tão ruim quanto assassinato. Você precisa incendiar uma motocicleta." Com isso, ele bate com um maço grosso de dinheiro no peito de Seo Jun. "O cliente está pagando milhões só como um depósito. Você não vê negócios assim todos os dias."
Conseguir isso e você estará de volta a Cheonbong. Seo-jun hesita sobre essa tarefa. Se algo der errado, ele pode acabar na detenção juvenil. Lutando internamente assim, ele de alguma forma se encontra no orfanato onde cresceu. Mas assim que ele se recupera e se vira para sair, Hyeseon de repente o chama. Os dois então vão para os balanços onde costumavam brincar. Hyeseon pergunta preocupada se ele pode voltar para o orfanato e viver juntos, como antes. Ouvindo isso, Seo-jun suspira. Obrigado, Hyeseon, mas é tarde demais para voltar agora. Com isso, ele se levanta e diz a Hyeseon para cuidar bem das crianças. Provavelmente não poderá visitar por um tempo. Ignorando as tentativas de Hyeseon de fazer com que ele fique, ele sai com uma expressão de desânimo no rosto. Na noite seguinte, em um estacionamento, Seo-jun decide aceitar a tarefa de Jin-seok. Ele joga gasolina em uma motocicleta. Em seguida, ele olha em volta, confirmando que não há câmeras, como Jin-seok disse. Você perdeu a cabeça? Acontece que 3 horas antes, Hyeseon parou Ji-ho no caminho de casa. Com lágrimas nos olhos, ela disse que Seo-jun poderia estar prestes a fazer algo perigoso, então implorou a Ji-ho para ajudá-la a impedir que Seo-jun fizesse algo estúpido. Para descobrir o que Seo-jun estava planejando, Ji-ho seguiu a dica de Ha-jun e foi para o território de Cheonbong. Ele perguntou a 2 capangas no telhado sobre o paradeiro de Seo-jun. Vendo que eles mantinham a boca fechada, ele teve que usar os punhos para conseguir respostas. Quem é você para me dizer o que fazer? Ji-ho admite que não é ninguém, mas alguém que acredita em você me pediu para ajudar? Ao ouvir isso, Seo-jun percebe que foi Hyeseon quem estava preocupado com ele. Ji-ho enfatiza novamente. Ela sempre acreditou que você é uma boa pessoa, então não jogue sua vida fora. Seo-jun nunca esperou que Hyeseon fosse tão longe por ele, mas assim que ele coloca o isqueiro de lado e se prepara para sair, Jin-seok aparece de repente com um grupo de pessoas. Acontece que ele estava observando Seo-jun o tempo todo e até gravou secretamente um vídeo. As imagens mostram Seo-jun jogando gasolina na motocicleta. No momento em que o isqueiro está prestes a cair na gasolina, uma figura aparece de repente e chuta o isqueiro para longe. E essa pessoa não é ninguém menos que Ha-jun. Atrás dele está o cara da sobrancelha. O motivo de chegarem a tempo é graças à previsão de Ji-ho. Se ele não tivesse, a caminho de impedir Seo-jun de cometer incêndio, chamado Ha-jun e o cara das sobrancelhas para backup, só por precaução, a vida de Seo-jun estaria completamente arruinada. Neste momento, o cara das sobrancelhas olha furiosamente para o chefe da gangue que o fez cancelar seu encontro com a namorada. Ele imediatamente cerra os punhos e avança para dar uma lição nesses caras. Mas quando ele desfere um golpe forte no braço do oponente, o cara das sobrancelhas sente como se seu punho fosse se despedaçar. Acontece que o cara tem protetores de braço de metal. Com apenas um golpe, o cara das sobrancelhas é derrubado no chão. Vendo isso, Ha-jun imediatamente tenta avançar para ajudar, mas de repente é bloqueado por alguém. Sem uma palavra, o cara lança uma série de ataques contra ele. Ha-jun tenta aproveitar uma oportunidade para contra-atacar, mas algo corta sua bochecha. Olhando mais de perto, ele vê que os soqueiras do cara têm lâminas saindo. Vendo isso, Ji-ho nunca esperou que esses caras fossem tão desprezíveis. Mesmo o cara vindo atrás dele está empunhando 2 muletas de metal, e ele está falando japonês que Ji-ho não consegue entender de jeito nenhum. Vendo o japonês avançar contra ele, Ji-ho instintivamente levanta o braço para se defender, mas a força das muletas é inimaginável. Com apenas um golpe, Ji-ho sente como se suas costelas estivessem se quebrando e cospe sangue. Finalmente, ele é atingido diretamente nas costas com uma muleta. Ele colapsa no chão, perdendo temporariamente a capacidade de resistir. Vendo isso, Jin-seok zomba. Seo-jun, seus amigos parecem estar em apuros. Você não vai ajudar, mas assim que ele termina, Seo-jun dá um chute feroz nele. Inesperadamente, este chute só faz Seo-jun se sentir inquieto. Quando uma jaqueta cai no chão, Jin-seok revela um colete à prova de balas escondido sob suas roupas, e em ambas as mãos, ele está usando soqueiras que dão um golpe sério. Ao ver Jin-seok sorrir tão presunçosamente, Seo-jun imediatamente lança seu chute característico, mas não tem efeito algum em Jin-seok. Em vez disso, Jin-seok aproveita a oportunidade e dá um soco nele derrubando-o. Enquanto isso, o cara da sobrancelha mal está aguentando. Através do bloqueio repetido, seus braços estão ficando cada vez mais dormentes. Nesse ritmo, ele vai perder completamente a capacidade de lutar. Mas então o cara das sobrancelhas de repente percebe algo. Como o cara tem armas nos braços, a maioria de seus ataques vem em ângulos em vez de direto. Se ele se encostar em uma parede e eliminar o alcance do ataque, isso deixaria o cara indefeso? Para testar essa teoria, o cara das sobrancelhas imediatamente sobe no corrimão. Com certeza, ao ver isso, o cara fica instantaneamente sem palavras. Do outro lado, Hae-jun foi cortado até sangrar pelo cara de corte tigela. Contra lâminas afiadas, lutar desarmado é quase impossível. Mas dessa vez, ele consegue ver os ataques chegando e, pela primeira vez, desvia por pouco inclinando-se para trás. Este movimento faz ele perceber que a arma do cara de cabelo tigela simplesmente estende o alcance do seu soco. Contanto que ele evite precisamente esse alcance, ele tem uma chance de contra-atacar. Usando essa técnica, Ha-jun consegue acertar um golpe devastador no queixo do cara de cabelo tigela. Mas enquanto seus oponentes também usam armas, Ji-ho está sendo destruído. Sob os ataques de muleta do japonês, ele não consegue encontrar nenhuma chance de revidar. Ele até entrou em uma brecha estreita entre os carros. Ji-ho sabe que enquanto o japonês tiver sua arma, não há como ele vencer. A única solução é se livrar dessas muletas. Então ele acidentalmente nota seus cadarços soltos. Pouco antes do japonês encontrá-lo, Ji-ho amarra seus 2 sapatos juntos com os cadarços. Quando o japonês avança contra ele, girando as muletas loucamente, Ji-ho usa os cadarços para prender instantaneamente as mãos do cara nas muletas. Sem seus meios de ataque, o japonês só pode suportar a batida implacável de Ji-ho. Enquanto isso, Seo-hyun não é páreo para Jin-seok de jeito nenhum, porque seus chutes mais letais e as placas de aço nas suas pernas foram todos ensinados a ele por Jin-seok. Quando Seo-hyun não tinha para onde ir, foi Jin-seok quem o acolheu e pessoalmente ensinou a ele técnicas de luta.
Vendo que Seo Hyun era um talento raro que valia a pena desenvolver, ele especialmente deu a ele peso de perna de ferro como presente. E como alguém com experiência, ele disse a Seo Hyun: neste mundo, não são os fortes que vencem, mas sim os vencedores que são fortes. E assim, Seo Hyun foi doutrinado pela ideologia de Jin Seok e faria qualquer coisa que ele pedisse. Mas então, aquele incidente aconteceu. Finalmente, Seo Hyun percebeu que Cheonbong não era sua salvação, mas sim um laço se apertando em seu pescoço. Mesmo agora, Jin Seok tenta rotulá-lo como ingrato. Ele até balança o punho para acabar com ele completamente. Felizmente, no momento crítico, Ji-ho avança e bloqueia o golpe mortal com uma muleta. Jin Seok reconhece isso como a arma de seu subordinado. Percebendo que algo está errado, ele de repente olha para trás. Seus 3 capangas mais capazes foram derrotados por 3 adolescentes. Mas então Jin Seok de repente ri. Embora eu não saiba por que vocês iriam tão longe por Seo Hyun, vocês ainda deveriam ter cuidado. Ele não vale a pena. Afinal, ele é alguém que pode trair os outros a qualquer momento. Seo Hyun não tem escolha a não ser explicar. Anos atrás ele soube por Jin Seok que o diretor do orfanato onde cresceu estava pagando dívidas com agiotas ao Cheonbong, fazendo as crianças do orfanato transportarem mercadorias ilegais. Então, pela segurança das crianças, ele não teve escolha a não ser usar a força para afastar o diretor, mas isso significava que Cheonbong não poderia cobrar a dívida. E como a pessoa principalmente responsável por coletar do diretor enfrentando a suspeita e as acusações de Jin Seok, ele não ofereceu defesa e assumiu toda a culpa sozinho. Mas depois de ouvir a explicação de Seo Hyun, Jin Seok apenas ri. Ele na verdade sabia o motivo o tempo todo. Ele entendeu que Seo Hyun escolheu um bando de órfãos inúteis em vez de Cheonbong. Com isso, Jin Seok assume uma postura de luta. Ele vai resolver essa rixa hoje, não importa o que aconteça. Ao ver isso, Ji-ho imediatamente ameaça: afaste-se agora. 4 contra 1, você vai cair feio. Jin Seok dá um sorriso de desdém. No segundo seguinte, uma grande multidão de subordinados o cerca de todos os lados. Com um comando dele, todos imediatamente avançam, balançando barras de metal. Ao testemunhar essa cena, Ji-ho e os outros 3 ficam aterrorizados e perdidos, mas Ha-jun rapidamente se acalma. Embora estejam em grande desvantagem numérica, desde que permaneçam juntos, eles podem abrir caminho. Assistindo Ji-ho e os outros se prepararem para lutar até o fim, Seo Hyun parece confuso, sem entender por que eles iriam tão longe. Mas enquanto ele está distraído, um soco vem de repente. Com um golpe, Jin Seok o envia voando para o chão. Enquanto Ji-ho e os outros são pegos no caos, Seo Hyun também entra em uma briga com Jin Seok. Mas por causa do colete à prova de balas e dos socos ingleses de Jin Seok, os ataques de Seo Hyun não são apenas ineficazes, mas na verdade causam mais danos a ele devido aos socos ingleses. Assistindo Jin Seok cerrar o punho novamente para acumular poder, Seo Hyun planeja bloquear com um chute e procurar outra abertura. Mas inesperadamente, a proteção da perna se quebra instantaneamente. Sem sua única vantagem, Seo Hyun desinfla como um balão furado. Ele deixa Jin Seok socá-lo a vários metros de distância. Olhando para o caído Seo Hyun, Jin Seok zomba cruelmente. Agora você vê, sem tudo que eu te dei, você é apenas um inútil que não consegue fazer nada. Seo Hyun está deitado no chão derrotado, seu espírito de luta se esvaindo, mas então ele de repente olha para cima e vê Ji-ho e os outros, mesmo enfrentando o ataque de uma multidão, ainda lutando com determinação inabalável. Então como ele pode desistir tão cedo? Então ele joga fora os pesos de perna que Jin Seok lhe deu. Ele vai lutar até o fim com sua verdadeira força, de forma justa. Mas para Jin Seok, isso é puro suicídio. Ele imediatamente avança para acabar com Seo Hyun de uma vez por todas. Mas inesperadamente, Seo Hyun desvia facilmente. O próprio Seo Hyun está surpreso. Seus movimentos estão realmente muito mais rápidos do que antes. Ele não só consegue desviar de todos os movimentos de Jin Seok, mas também consegue acertar chutes em pontos vitais. Descobre-se que depois de jogar fora os pesos das pernas, esta é sua verdadeira velocidade. Ao pular no ar e desferir um chute final, o relacionamento distorcido deles finalmente chega ao fim. Neste momento, Seo Hyun de repente percebe que o que ele pensava que o protegia na verdade eram as correntes que o prendiam. Mas então Jin Seok se recusa a aceitar a derrota e se levanta novamente. Agitando os punhos, ele se recusa a aceitar a derrota nas mãos de alguém que ele considera sem valor. Mas a força de Seo Hyun agora está muito além da dele. Com apenas um movimento, ele o finaliza completamente. Olhando para o derrotado Jin Seok, Seo Hyun fala o conselho que ele interiorizou. Não são os fortes que vencem, mas os vencedores que são fortes. Você me ensinou isso, Jin Seok. Neste momento, vendo seu chefe derrotado, os capangas entram em pânico completamente. Mas então vêm inimigos ainda vindo para eles. Eles abandonam decisivamente seu chefe e fogem em pânico. Agora que a crise está resolvida, Seo Hyun desaba exausto no chão. Mas quando está prestes a desmaiar, uma mão de repente se estende para ele. Ji-ho sorri e diz: você venceu, então levante-se. Você lutou muito melhor sem aqueles pesos nas pernas. Seo Hyun olha para essa cena surpreso. É um espelho perfeito do dia em que foi derrotado por Ji-ho, exceto que naquela época ele não conseguiu pegar a mão de Ji-ho. Mas desta vez ele não vai perder. No segundo seguinte, uma voz familiar chama. Haeyeon de repente corre em direção a eles com lágrimas escorrendo pelo rosto. Antes que Seo Hyun possa reagir, Haeyeon lança os braços ao redor dele. Seo Hyun, você sabe o quanto eu estava preocupada? Seo Hyun gentilmente dá tapinhas em Haeyeon para confortá-la. Está tudo resolvido agora. Eu não vou te fazer se preocupar mais. No dia seguinte, de volta à escola, Ji-ho de repente percebe que sua carteira sumiu. Não só tem seu cartão bancário, mas também sua identidade estudantil. Mas naquele momento, Ji-ho fica chocado ao ver que Seo Hyun, que havia abandonado, realmente voltou à escola. Ele não tinha planejado voltar para a escola, mas ontem à noite, Haeyeon chorou e implorou para que ele voltasse para a escola e se tornasse a pessoa que ela costumava conhecer. Então ela o pegou de surpresa e o fez prometer de dedinho. Então, como ele prometeu, é claro que ele tem que cumprir sua palavra. Mas Seo Hyun mal se senta quando Kang Taeyang aparece com um grupo de pessoas. Ouvi dizer que você derrubou Cheonbong, então estou considerando se devo aceitá-lo de volta. Afinal, a equipe reserva da gangue Kanghyun é sua única saída.
mas Seo-hyun recusa categoricamente. Agora ele encontrará seu próprio caminho para seguir em frente. Antes disso, ele pensava que ao se juntar ao time reserva da gangue Kanghyun, eles forneceriam um dormitório semi-subterrâneo, que era o único benefício que ele poderia obter e a melhor opção para alguém sem família. Durante todo o tempo, seu único objetivo como solitário era encontrar um lugar para pertencer, e foi assim que ele se perdeu. No final, tudo o que restou foi violência e traição. Depois de tudo, ele percebe que o lugar que ele estava procurando estava bem na sua frente o tempo todo. Olhando para Ryan e as crianças brincalhonas, Seo-hyun abre os braços com alegria e puxa a família mais importante para um abraço. No entanto, para seu choque, Ji-ho, Ha-jun e o cara das sobrancelhas aparecem como convidados especiais convidados por Ryan. Enquanto o grupo desfruta de uma refeição alegre juntos, Ji-ho não pode deixar de perguntar a Seo-hyun como a situação da motocicleta foi resolvida. Seo-hyun responde que quando o dono aparecer, ele vai compensar adequadamente, embora não saiba quem é o dono. Ele ouviu dizer que é um aluno conhecido na área. Ji-ho está intrigado. Será que esse cara fez algo contra Cheonbong? Seo-jin explica que a pessoa não tem nada a ver com Cheonbong. Cheonbong estragou de um trabalho e recebeu o troco. Anteriormente, grandes gangues como Kanghyun Gang costumavam contratar Cheonbong para cometer crimes em seu nome. Este incidente de incêndio criminoso de motocicleta foi o mesmo, e Cheonbong foi punido pelas pessoas que os contrataram. Aparentemente, eles são chamados de Gang Baeksan, um bando de caras implacáveis. Um frio percorre a espinha de Ji-ho. Ele nunca imaginou que se envolveria com a Gang Baeksan novamente. Enquanto isso, no estacionamento, um grupo se reúne ao redor, olhando para a motocicleta coberta de gasolina. Hwang Do-yoon, chefe do Jin Sung-hae, fica furioso. Alguém tentou incendiar meu bebê? Quando eu encontrar quem fez isso, eles estão mortos. Mas assim que ele termina, um subordinado atrás dele de repente grita. Ele encontrou uma carteira deixada no chão. No dia seguinte, preocupado que a gangue Baeksan possa ir atrás dele, Gi-ho pergunta ansiosamente sobre a situação de Mi. Mas inesperadamente ele se depara com Mi, o convidando para sair. Olhando para a garota por quem ele está apaixonado há dias, Gi-ho instantaneamente esquece todas as suas preocupações porque este é seu primeiro encontro com uma garota. Ele pesquisou online ontem e se preparou minuciosamente. Então hoje ele primeiro leva Mi a um lindo restaurante para comida italiana. Depois da refeição eles vão a um café decorado de forma encantadora. Ele pede bolo e bebidas doces que as meninas adoram. Mas na hora de pagar, ele acidentalmente derruba moedas do bolso por todo o chão. Como ele perdeu a carteira há alguns dias, ele só pode pagar com trocados. Ao ver isso, Mi rapidamente se oferece para pagar para poupá-lo do constrangimento. Na verdade, ela convidou Ji-ho para sair para agradecê-lo adequadamente da última vez. Ao saber a verdade, Gi-ho fica bastante desapontado. Como esperado, Mi não está interessada desse jeito. Não é de se admirar que ela tenha parecido desconfortável o tempo todo. Então, para aliviar a pressão sobre Mi, Gi-ho de repente se levanta e pede desculpas sinceramente. Na verdade, esta é minha primeira vez saindo sozinho com uma garota. Então planejei algumas atividades de encontro. Bastante bobo, né? Mi fica chocada. Não, o que você está dizendo? Você entendeu tudo errado, Gi-ho. Na verdade, ela não gosta de comida ocidental e é a primeira vez dela em um café tão feminino. Por isso ela se sentiu desconfortável. Então ela sorri de maneira brincalhona e pergunta: quer fazer outra coisa? E assim, completamente despreparado, Gi-ho é levado por Mi a um parque de diversões para andar na roda gigante. Esta é a primeira vez que Ji-ho a vê rir tão feliz. Então, mesmo que esteja tonto e enjoado, ele tem que aguentar. Mas antes que ele se recupere, Mi o arrasta para um navio pirata. Depois para a montanha russa, a torre de queda, cada passeio emocionante. Depois de suportar todas essas torturas, as pernas de Gi-ho sucumbem e ele desaba no chão completamente exausto. Quando a noite chega, os dois voltam para casa juntos. Mi agradece a companhia de Ji-ho hoje e sugere que eles possam sair assim com mais frequência. Ji-ho fica extremamente tímido, mas ainda reúne coragem para convidá-la novamente. Entretanto, justo quando está prestes a falar, luzes ofuscantes de repente iluminam eles. O dono da motocicleta os rastreou e ele puxa a carteira caída de Gi-ho. Sem uma palavra, ele quer brigar com Ji-ho. Ji-ho quer explicar o que realmente aconteceu, mas Hwang Do-yoon, cego de raiva, avança diretamente sobre ele. Ele insiste teimosamente que foi Gi-ho quem encharcou sua motocicleta com gasolina. Vendo isso, Mi avança para impedi-los, mas de repente, dois dos subordinados de Do-yoon aparecem e bloqueiam seu caminho. Olhando para o cara dizendo para ela sumir, Mi de repente levanta a perna e acerta um golpe inesperado na cabeça dele. Ela pensou que isso faria ele recuar, mas inesperadamente o cara está completamente ileso e pega o ataque dela. Neste momento, vendo Mi em perigo, Ji-ho imediatamente avança para derrubar o cara, mas é repentinamente agarrado por Do-yoon. Ele é violentamente jogado no chão. Olhando para a expressão enlouquecida de Do-yoon, Gi-ho percebe que não há como argumentar com ele, então a única saída é derrotá-lo. E Do-yoon, com rancores novos e antigos, imediatamente lança uma furiosa sequência de ataques contra Gi-ho. Finalmente enxergando uma abertura, ele tenta seu famoso mata-leão, mas para sua surpresa, Gi-ho prevê com precisão e imediatamente contra-ataca seu movimento. Após a batalha no local de construção abandonado, Gi-ho descobriu que muitas pessoas na arena usaram a técnica de Do-yoon, então ele imediatamente descobriu como contra-atacá-las. Mas ele ainda subestimou a habilidade de luta de Do-yoon e acabou com a perna direita presa em uma chave. Do-yoon o levanta no ombro e o joga violentamente para frente. Para piorar, ele cai no leito do rio. Gi-ho tenta se levantar, mas Do-yoon investe contra ele novamente e agarra sua cabeça. Ele tenta afogá-lo porque Do-yoon absolutamente não permite que ninguém olhe para ele de cima. Quando ele era mais baixo que seus colegas, alguém gostava particularmente de intimidá-lo usando a razão ridícula de que ele era fofo. Eles o intimidaram sem parar. Finalmente, em uma escola onde poder é autoridade, depois de suportar inúmeras surras na base, ele entendeu uma coisa. Para lutar contra monstros, você tem que se tornar um monstro. Então ele começou a estudar as técnicas de luta mais eficazes para alguém com porte menor. Com essas habilidades, ele se tornou alguém que todos temiam. Mas assim que estava prestes a terminar confiantemente Gi-ho com um soco, um jato de água de repente atinge seus olhos e Gi-ho aproveita a incapacidade temporária de Do-yoon de lutar para rapidamente se puxar para fora da água e explicar novamente que ele realmente não fez nada com a motocicleta.
mas Do-yoon apenas fica mais irritado, pensando que ele ainda está inventando desculpas com a vida em risco. Ao ver isso, Ji-ho entra em pânico. Se Do-yoon agarrá-lo novamente, tudo estará acabado. Mas então, uma ideia passa por sua mente. Então, pressionado contra a parede por Do-yoon, Gi-ho faz algo completamente fora do seu caráter e provoca. Seu fofinho, você ainda é o mesmo de antes? Nada mudou, nada. Do-yoon está profundamente ferido pelas palavras fofinho. Ele imediatamente usa toda a sua força para estrangular Ji-ho. Num instante, Gi-ho grita de dor, e neste momento usa sua última gota de força para agarrar o braço de Do-yoon. Ele grita desesperadamente para o outro lado. Ataquem ele agora! Agora mesmo. Recebendo o sinal, Mi entra em ação. Usando toda a sua força, ela chuta o indefeso Do-yoon e o manda voando. Ao presenciar isso, Ji-ho fica completamente chocado. O nível de habilidade de Mi está muito além do que ele esperava. Assim que os dois pensam que acabou e se preparam para ir para casa, Do-yoon, que saiu da água, de repente grita para eles. Era para me fazer cócegas com seus fofinhos? Ignorando seus olhares apavorados, ele avança e agarra o pescoço de Ji-ho. Ele o joga com força contra a parede. Ji-ho achava que tinha crescido muito, mas seus socos ainda não têm efeito sobre este monstro. Nesse momento, vendo o que está acontecendo, Mi imediatamente corre para resgatá-lo, mas é instantaneamente chutada por Do-yoon. Então ele agarra Ji-ho com uma mão. Ele o levanta no ombro, se preparando para acabar completamente com o cara que o irritou muitas vezes. Mas de repente, uma motocicleta aparece. Com apenas um olhar, Do-yoon a reconhece como sua amada motocicleta. Mas antes que ele possa ver quem ousa pilotá-la, a motocicleta em alta velocidade colide com eles e o separa violentamente de Ji-ho. Ao ver isso, Do-yoon esquece de Ji-ho e imediatamente grita com o motociclista. Seu bastardo, desça da minha moto. Mas a pessoa diz, se você vai bater em alguém, pelo menos acerte o cara certo, não ataque pessoas inocentes. Enquanto ele fala, Ji-ho finalmente reconhece quem é. A pessoa na motocicleta é Seo-jun, e a razão pela qual ele está aqui é porque uma hora atrás ele estava em uma casa de jogos e viu alguns bandidos que o irritaram. Eles estavam falando sobre ir atrás do Ji-ho, então ele usou um pequeno truque para levá-los até aqui. Nesse momento, o Homem de Preto explica, de forma constrangedora: chefe, com base no que aquele cara nos disse, acho que houve um grande mal-entendido. Ouvindo isso, Do-yoon fica completamente confuso. Você está dizendo que é a outra pessoa? Vendo isso, Seo-jin imediatamente aponta para si mesmo e diz que o culpado é ele. Na verdade, Ji-ho foi quem protegeu a motocicleta. Com isso, ele entrega as provas. São os registros de bate-papo mostrando o chefe de Cheonbong, Kang Jin-seok, ordenando-o a cometer incêndio criminoso. Mais estritamente falando, foi na verdade a gangue Baeksan que orquestrou isso. Ao saber a verdade, Do-yoon fica paralisado em descrença. Ele imediatamente agarra Seo-jin pela gola, dizendo para ele contar tudo se não quiser morrer. Depois que Seo-jin explica tudo em detalhes, Do-yoon fica absolutamente furioso. Ele nunca imaginou que aqueles lunáticos do Baeksan ousariam ir tão longe. Seo-jin pergunta, um tanto confuso, quem exatamente são essas pessoas para irem tão longe apenas para mexer com ele. Diante disso, a expressão de Do-yoon de repente fica sombria. A gangue Baeksan quer unificar todas as escolas secundárias desta área, e é por isso que eles têm tentado de todas as formas se aproximar dele. Não faz muito tempo, ele foi convidado para o clube deles. Eles sacaram um monte de dinheiro e disseram para ele entregar o colégio Jinseong para eles. Eles até ameaçaram que recusar levaria a consequências devastadoras. Mas mesmo assim, ele rejeitou categoricamente a proposta deles. Depois disso, a gangue Baeksan começou a usar violência contra Jinseong-hai, transformando a escola em um deserto desolado. Embora ele esteja determinado a nunca se juntar àqueles desgraçados, não importa o que. Manter a escola segura não é fácil, porque além da Yumin-hai e da Jinseong-hai, eles absorveram todas as escolas da área, tornando sua organização massiva, especialmente os 5 dragões, compostos pelos membros de elite da gangue Baeksan. Enquanto isso, 4 dos 5 dragões da gangue Baeksan se reúnem na sede. Taimin, que ocupa a 5ª posição na gangue Baeksan, está bastante descontente que Cheonbong estragou o trabalho. Vendo isso, o 4º colocado, Choi Nuan, sugere que eles simplesmente destruam Jinseong-hai diretamente. Ao ouvir isso, o interesse do 3º colocado, Maria, desperta imediatamente. Não há necessidade de todos irem, ela mesma cuidará de Do-yoon. Inesperadamente, o 2º classificado gênio interrompe diretamente suas ideias tolas, dizendo que devem esperar por ordens superiores. O chefe os advertiu para não agirem imprudentemente. Mas assim que o gênio termina de falar, uma figura de repente empurra a porta aberta. 5 dragões da gangue Baeksan, prazer em vê-los. Com isso, Min-woo da Yumin-hai segue logo atrás. Este lugar ainda está cheio de ouro. Os negócios devem estar em alta. O gênio joga junto na superfície, dizendo que não está tão bom, apenas o suficiente para se virar. Nos bastidores, ele secretamente solta uma pílula na bebida, depois a entrega para Min-woo, dizendo para ele tomar um gole. Ele deve estar cansado da viagem. Isso vai saciar a sede dele. Min-woo provavelmente adivinha o que tem na bebida e abre a boca ansiosamente, querendo bebê-la imediatamente. Mas Taeyang o impede bem nesse momento. Não estamos aqui para diversão. Mantenha a calma. Ao ouvir isso, Min-woo relutantemente coloca o copo, as mãos tremendo. As drogas já o afetaram. Vendo isso, Gênio sorri. Parece que alguém está bastante ansioso. Vamos começar então. Enquanto o grupo se senta para discutir, durante esse tempo, Taeyang continua perguntando se há drogas mais fortes. Para derrotar Min-woo, eles precisam de efeitos mais potentes. Isso enfurece completamente o gênio, que quebra a mesa com um soco. Você acha que a gangue Baeksan é algum traficante de drogas? Cuidado com a língua. Se nosso chefe não tivesse ligações com seu pai, já teríamos acabado com você há muito tempo. Se você realmente ainda quiser derrubar o colégio Yumin, então deve concordar com algumas condições antes de podermos continuar trabalhando juntos. No dia seguinte, plenamente ciente de sua fraqueza, Ji-ho treina desesperadamente, preparando-se para enfrentar aqueles membros da gangue Baeksan no futuro. Depois de pensar por um momento, Ha-jun lembra de alguém. Ele é um dos membros mais fortes da disciplina da escola, Ro Sun-woo, que possui o título de lutador de grappling mais forte do Yumin-hai.
Ji-ho imediatamente se levanta e pergunta onde está. Em um piscar de olhos, ele corre para o local. Isso assusta tanto Ha-jun quanto o cara da sobrancelha, porque o lugar onde aquele veterano está localizado é proibido para outros alunos. Sem saber disso, no momento em que Ji-ho abre o portão da fazenda, ele é imediatamente subjugado ao chão com uma mão. Então, como levantando um pintinho, ele o joga para longe e avisa para não se aproximar da fazenda. Após aprender o porquê, Ji-ho se curva repetidamente em desculpas, mas tudo o que recebe de volta são duras repreensões. Observando suas costas, Ji-ho não pode deixar de se perguntar que tipo de pessoa ele é. Então, para aprender técnicas de grappling com ele, ele começa a segui-lo diariamente para conhecer suas preferências. Um estudante do ensino médio de 18 anos recebe a criança ilegítima que sua mãe deu à luz sem lhe contar. Ele originalmente planejava lavar as mãos disso e enviar o bebê para um orfanato. Mas quando viu os olhos inocentes de seu irmãozinho, não pôde deixar de lembrar de sua própria infância desamparada. De bom coração, ele decidiu abrigar esse irmão que nunca havia conhecido. Então, com a ajuda de Minho, ele conseguiu a fazenda da escola e começou a viver secretamente lá. Embora as condições tenham piorado, ele nunca se arrependeu. Em sua vida amarga, seu irmão Won tornou-se sua única razão para continuar. E justo quando ele pensou que essa vida poderia continuar, os agiotas que emprestaram dinheiro à sua mãe de repente aparecem, exigindo que Sun-woo asse carne pessoalmente para eles. Eles zombam que não importa onde Sun-woo se esconda, eles podem encontrá-lo. Ao ouvir isso, Sun-woo suprime sua raiva, perguntando por que estão causando problemas se ele tem pago juros em dia por sua mãe. Inesperadamente, eles dizem que alguns caras compraram a dívida deles. Eles até perguntaram especificamente o que Sun-woo mais estima. Para agradecer ao comprador, ele imediatamente contou a ele sobre Sun-woo cuidar de seu irmão por sua mãe inútil. Ouvindo essa notícia, o mundo de Sun-woo desmorona. Ele instantaneamente perde o controle e agarra o colarinho do homem, rugindo que ele avisou para não tocarem em Won. Mas o homem ri indiferente, dizendo que ele não deveria correr de volta para verificar seu irmão em vez de puni-lo agora. Ouvindo isso, Sun-woo imediatamente o lança com força. Com uma expressão assassina, ele os avisa para se preparem. Se algo acontecer com Won, ele fará todos pagarem com suas vidas. Com isso, Sun-woo corre freneticamente para fora da porta, correndo desesperadamente em direção à pequena casa onde ele e Won moram. Ji-ho, que o estava seguindo, fica surpreso. Confuso, ele decide continuar seguindo-o silenciosamente. Neste momento, Sun-woo finalmente chega à casa, mas quando ele abre a porta, não encontra nenhum sinal de Won. Ele olha com incredulidade para a sala vazia à sua frente. Este é um lugar que nem os agiotas conheciam, mas o que ele não sabe é que seu irmão realmente saiu por conta própria para dobrar um galo de papel como presente de aniversário para ele. Won teve que sair escondido para comprar papel colorido. No entanto, assim que ele está prestes a ir para casa, uma voz de repente chama por ele. Ei garoto, somos amigos do seu irmão. Quer sair com a gente? Mais tarde naquela noite, Sun-woo procurou quase a cidade inteira. De repente, ele ouve seu irmão chamando-o de longe. Quando ele se vira, é de fato Hwan, por quem ele esteve desesperadamente procurando. No momento em que vê seu irmão, Sun-woo não consegue mais conter suas emoções e avança, puxando-o firmemente em seus braços. Ouvindo sua explicação, Sun-woo gentilmente bate em sua cabeça como um pai, dizendo: ter Hwan é tudo o que eu preciso. Não me assuste assim de novo. Ao ouvir isso, Hwan sorri feliz e diz: não se preocupe, seus amigos me trouxeram aqui em segurança. Assim que ele termina, aqueles 3 bandidos aparecem de repente. O oficial da gangue Baek-san, Kim Doi, sorri e diz: prazer em conhecê-lo. Então você é o Sung-woo. A partir de agora, apenas pague suas dívidas para nós, Gangue Baek-san. Em termos simples, somos seus novos mestres. Ouvindo isso, Sung-woo entende aproximadamente que são eles que compraram sua dívida. Mas para manter seu irmão fora de perigo, ele só pode fingir não acreditar neles e evitar essas pessoas primeiro. Mas inesperadamente, Doi agarra repentinamente a mão de Hwan, pegando-o de surpresa e arrancando o galo de papel. Ignorando completamente os pedidos chorosos de Hwan, ele esmaga o presente preparado para o irmão com as próprias mãos, dizendo arrogantemente a Hwan que, neste mundo complicado, ter um guardião sem dinheiro ou poder leva a este resultado. Observando a expressão de coração partido do irmão, a raiva irrompe subitamente dentro de Sung-woo. Mas nesse momento, Ji-ho, que estava seguindo ele, de repente avança e chuta o homem para longe. Ji-ho então se vira para Sung-woo e diz: este não é o sítio, tudo bem se eu intervir, certo? Mas inesperadamente, assim que ele termina, Sung-woo de repente o interrompe porque ele pessoalmente enfrentará qualquer um que ameaçar seu irmão. Então, depois de confiar Hwan aos cuidados de Ji-ho, ele calmamente pega o punho que se aproxima. Com apenas um pouco de força, ele quebra facilmente o pulso do homem. Eles chegaram até aqui graças a Hwan, mas então, outro homem de cabelos vermelhos tola e sorrateiramente tenta um ataque. Após uma tempestade violenta de chutes, o homem, que já competiu em Taekwondo internacional, arrogantemente derruba Sung-woo no chão, mas nunca imagina que isso é completamente uma armadilha montada por Sung-woo, usando a queda deliberada para prender uma das pernas do homem ruivo. Então, permanecendo próximo ao chão, assim ele não pode contra-atacar, ele só pode assistir impotente enquanto sua perna é quebrada. Vendo seus homens sendo derrotados, vendo isso, Ji-ho fica preocupado e quer correr para ajudar. Mas Sung-woo usa o impulso para empurrar-se das costas de Doi e saltar no ar, depois desliza instantaneamente para baixo, usando as 2 pernas para bloquear firmemente seu pescoço. Com apenas um pouco de força, Doi não consegue respirar, preso indefeso por Sung-woo, incapaz de se mover. Finalmente, os 3 homens derrotados ligam para relatar ao chefe que tudo deu errado. Taemin, irritado, diz a ele para voltar rapidamente à arena e aguardar punição por falhar na missão. Com isso, ele desliga diretamente, ignorando os pedidos de Doi. Embora Taemin saiba muito bem que Doi não pode vencer Sung-woo. Mas Han-jae, cuja utilidade na arena acabou, o azarado Doi terá que substituir. Enquanto isso, devido a esta crise, o mal-entendido entre Ji-ho e Sung-woo está completamente resolvido. E para agradecer Ji-ho por sua ajuda, Sung-woo oferece-se para retribuir. Ouvindo isso, Ji-ho coça as bochechas timidamente. Depois ganha coragem para dizer em voz alta que quer aprender a lutar com ele, especialmente as técnicas de luta no chão que ele exibiu esta noite. Ao ouvir este pedido, Sung-woo fica surpreso, mas não recusa. Na manhã seguinte, Sung-woo já está esperando no campo de treinamento. Assistindo os 3 chegarem animados como combinado, Sung-woo não pode deixar de sorrir. As pessoas do colégio Yumin realmente não mudaram nada.
nada. Mas ele rapidamente pergunta com uma expressão sombria por que alguém está faltando. Ele não disse para formarem uma equipe? De repente, assim que ele termina, Seojin aparece parecendo relutante. Ji-ho e os outros três ficam sem palavras ao verem isso. Ele implorou para vir, mas agora está agindo como se estivesse fazendo um favor. Ouvindo a confusão, Sung-woo imediatamente interrompe e vai direto ao ponto. Depois de apresentar seriamente um monte de técnicas de luta, ele diz que se quiserem aprender luta no chão, podem simplesmente encontrar vídeos online e praticar junto. Com isso, ele pega uma grande pedra do chão e, sob o olhar chocado de todos, imediatamente esmaga a pedra em fragmentos com as mãos nuas. Isso é o que ele está ensinando hoje. Força de agarre, a arma mais poderosa na luta prática no chão. Em seguida, ele pega cordas de escalada, ordenando que os quatro escalem a face do penhasco diante deles em pares de agora em diante. Isso imediatamente aterroriza todos os quatro, mas para se tornarem mais fortes, Ji-ho e Seojin lideram o ataque sem hesitar, alternando constantemente entre vários exercícios e treinamento brutal. Mesmo com as palmas das mãos cobertas de feridas, os quatro ainda suportam dia após dia o treinamento mais rigoroso. Depois de finalmente completar a primeira fase do treinamento, Sung-woo pergunta a Ji-ho confuso por que ele está tão obcecado em se tornar mais forte, porque é a primeira vez que ele vê alguém treinar tão seriamente quanto Ji-ho. Ao ouvir isso, Ji-ho confessa que realmente ama o colégio Yumin. Aqui ele fez amigos pela primeira vez que gostam de treinar juntos. Também é a primeira vez que ele está tão ansioso para ir à escola. Mas então pessoas apareceram ameaçando o colégio Yumin. Para proteger o que ele valoriza, é por isso que ele quer ficar mais forte. Neste momento, ao ouvir essas palavras, Sung-woo finalmente entende. Entendo por que Min-ho te treinou. Você é muito parecido com alguém que ele valorizava. Enquanto isso, Min-ho chega à casa de alguém. Após cumprimentar educadamente o proprietário, ele sobe as escadas com facilidade. Olhando para a pilha de pratos empilhados do lado de fora da porta, Min-ho não consegue deixar de colocar a mão na porta e perguntar: como você está? Faz tanto tempo que não visito, não é? Muitas coisas interessantes aconteceram na escola recentemente. Tem uma história que eu preciso te contar. Ao ouvir isso, o menino lá dentro muda levemente de posição. Lembra daquele estudante transferido do primeiro ano sobre quem eu falei da última vez? Ele se transformou de alguém que só levava surras para alguém totalmente adaptado à arena de luta. Jae-jung, a arena de luta que criamos está prosperando. O que você acha? O garoto na sala ainda não responde, mas depois de ouvir a história de Min-ho pela primeira vez, seu coração se agita. Depois, Min-ho retorna ao ringue de luta para praticar boxe. Vendo seu estado abatido, Woo-bin percebe imediatamente que ele deve ter visitado Jae-jung. Ao saber que Jae-jung ainda não está respondendo a nada, Woo-bin o conforta dizendo: vamos esperar mais um pouco? Quando ele estiver pronto, ele vai falar. Então ele diz que terminou de investigar o que Min-ho pediu. A gangue Baeksan não é uma organização simples. Embora tenha sido estabelecida recentemente, eles já oprimiram muitas escolas. E todos os envolvidos com eles são usuários de drogas ou criminosos violentos, completos lunáticos. Mas a parte mais problemática é que eles continuam declarando que vão engolir toda a cidade de Shinyong. Ao ouvir a notícia, Min-ho soca o saco de pancadas com raiva. Parece que é hora de lembrar a todos quem manda. Uma semana depois, um membro do Baeksan com cabelo descolorido conversa gentilmente com a mulher ao lado dele, levando-a a uma boate. Imediatamente um homem aparece falando uma mistura de inglês e coreano, se apresentando como Dave. Na superfície, ele é o gerente da boate, mas por trás dos bastidores, ele também é o gerente da arena. Sabendo que a mulher veio especificamente para DJ aqui, Dave imediatamente a leva para o nível do porão, apresentando entusiasticamente a arena exclusiva deles. Mas, assim que ele quer ficar e assistir a próxima luta com uma mulher, seu telefone toca em um momento inoportuno, então ele tem que dar instruções ao seu subordinado antes de sair apressadamente. Quando ele empurra a porta da sala privada, lá dentro está Sang-woo, que ele estava aguardando ansiosamente, mas Dave não o questiona sobre ferir membros da gangue Baeksan. Em vez disso, ele vai direto ao ponto, convidando Sung-woo para trabalharem juntos. Com isso, ele pega o controle remoto, as cortinas à frente dele se abrem lentamente, revelando a arena lotada rugindo com o barulho abaixo. Neste momento, Doi tornou-se um lutador no ringue por falhar em sua missão, enfrentando a gangue dos 5 escravos do dinheiro que pagam. Pagam dívidas com seus corpos. Dave explica com orgulho. Você pode pensar nisso como um local de apostas de lutas clandestinas. Mas é claro, você não pode pensar nisso como um torneio de lutas comum. Neste arena, toda tática suja é permitida, e é exatamente essa violência brutal que continua atraindo apostadores. Então Dave olha para Sung-woo com um sorriso astuto. Com a reputação do colégio Yumin e suas habilidades, você valerá uma fortuna como lutador. Com isso, ele aponta para a tela eletrônica à frente deles. Ele mostra os valores das apostas feitas pelo público nesta partida. Com esse tipo de dinheiro, a parte do vencedor será enorme. Então, desde que Sung-woo coopere com eles, ele não apenas poderá saldar suas dívidas, mas também ganhar uma compensação generosa. Sung-woo olha para a mão estendida em sua direção. Depois de pensar por um momento, ele diz que precisa considerar isso. Afinal, ele tem alguém para cuidar, e se machucar seria ruim. Ouvindo isso, a expressão de Dave instantaneamente escurece. Mas para evitar afastar Sung-woo, ele generosamente tira seu cartão de visita, dizendo a Sung-woo para decidir esta semana. Contate-o com qualquer dúvida. Afinal, o fato de que eles podem ter essa conversa de cavalheiros já é sua misericórdia. No dia seguinte, na fazenda de Yumin-hai, Sung-woo acompanha seu irmão alimentando as galinhas com a mente preocupada. Embora a arena de Baeksan-gang seja insana, se ele puder aguentar lá por um tempo, ele poderá escapar dos cobradores de dívidas. Ele também pode proporcionar a Wan um ambiente melhor para crescer. Então, diante da visita repentina de Ji-ho, Sung-woo imediatamente pede a ele para ajudar a cuidar de seu irmão por um dia, dizendo que tem algo para resolver esta noite. Ji-ho concorda, confuso mas obediente, mas nunca imaginou que crianças seriam tão difíceis de lidar. Depois de pouco tempo, ele se sente completamente exausto. Mas então, por acaso, ele descobre um cartão de visita. Está escrito claramente Baeksan-gang Club. Sentindo problemas, Ji-ho leva Hajun e o cara da sobrancelha naquela noite, seguindo o endereço no cartão para um lugar com uma fila longa. Mas, enquanto eles estão observando secretamente para que serve esse lugar, Seojun de repente aparece do nada, dizendo que é apenas uma boate. Embora tanto menores quanto adultos possam entrar, os padrões de entrada são supostamente bastante altos. Como é um clube privado, há algo como uma senha.
Nesse momento, a multidão de repente se agita. Eles veem o maltratado Han Jae-yu tentando entrar apenas para ser afastado. Então Ji-ho aproveita a oportunidade e com Seo-jun e os outros encurralam Han Jae-yu sozinho em um beco. Então, através do interrogatório de Ji-ho, Han Jae-yu propõe que se eles conseguirem trazer o que ele precisa do clube, ele contará tudo o que sabe. Depois de obter o acordo de Ji-ho, Han Jae-yu imediatamente começa uma explicação detalhada. Este clube que parece uma igreja precisa de tanta segurança apertada porque dentro é um local de apostas de luta, também conhecido como a Arena. Eles lucram com estudantes do ensino médio lutando, e a Arena é o motivo de ele estar assim agora. Mas as pessoas na Arena não estão lá porque querem lutar. Todos estão ou em dívida com Baek Sangang ou sendo chantageados. Então Han Jae-yu os lembra com um sorriso sinistro de que a pessoa que estão procurando pode ter algo a ver com Baek Sangang. Mas infelizmente, uma vez que ele entrar, ele não sairá. Porque aqueles caras colocam drogas viciantes secretamente nas bebidas. Uma vez que alguém toma essas drogas, eles se tornam escravos, viciados para a vida toda sem escapatória. Então os quatro, tendo descoberto a verdade, chegam imediatamente à entrada do clube. Depois de dizer a senha, Han Jae-yu lhes contou. Eles imediatamente receberam permissão para entrar, mas eles especificamente pararam Ji-ho e o cara da sobrancelha. O motivo? Pessoas sem gosto não são permitidas. Vendo isso, Ha-jun e Seo-jun se gabam enquanto entram no clube, deixando Ji-ho e o cara da sobrancelha do lado de fora chorando. Quando os dois entram no interior do clube, para investigar melhor, eles imediatamente decidem se separar. Seo-jun, sendo um frequentador regular de lugares como este, rapidamente começa a conversar com as mulheres, perguntando se há um lugar mais interessante no clube. A mulher imediatamente entende e leva Seo-jun para aquele lugar. Enquanto isso, do lado de fora, Ji-ho e o cara da sobrancelha estão tentando de todas as formas se tornar mais atraentes. Assim que o cara da sobrancelha pensa sobre onde encontrar roupas, no segundo seguinte ele se vira e descobre Han Jae-yu não muito longe. Os dois imediatamente sorriem de forma travessa enquanto estendem suas mãos. Depois de vasculhar completamente Han Jae-yu, Ji-ho e o cara da sobrancelha finalmente têm o gosto dos adultos. Chegando novamente com confiança à entrada do clube, eles são surpreendentemente autorizados a entrar. Mas inesperadamente, o cara da sobrancelha é parado novamente. Apenas Ji-ho é permitido entrar. Assistindo à expressão presunçosa de Ji-ho, o cara das sobrancelhas quase enlouquece. Ele é realmente o pior dos quatro. Do outro lado, Seo-jun já seguiu a mulher para o subsolo. Quando ela abre a porta com cuidado, dentro está de fato a arena que Han Jae-yu mencionou, mas assim que ele se surpreende com isso, Ha-jun, que estava esperando aqui com mulheres em ambos os braços, o zomba por estar tão atrasado. Então, agindo inocentemente, ele diz que depois de se separar de Seo-jun, apenas ficou lá e essas duas mulheres gentilmente vieram e o trouxeram aqui. Ao ouvir isso, Seo-jun fica absolutamente furioso. Por que Ha-jun é tão popular entre as mulheres? Mas então, uma nova partida começa na arena. No canto vermelho, a gangue de 5 homens, orgulhosa de seu recorde invicto contra o canto azul, o famoso lutador da Yumin High, Sung-woo. Mas antes da luta, a gangue o faz beber um estimulante altamente viciante. Após o garoto recusar, o chefe da gangue zomba, dizendo: todo lutador nesta arena toma drogas antes de subir. Quanto tempo você acha que pode aguentar contra eles nesse estado? Só por precaução, leve isso primeiro. Se ficar cansado de lutar, tire e engula. Isso mudará o rumo da luta. Depois de aceitar a droga, Sung-woo é enviado de mãos vazias para a jaula de luta, e ele está enfrentando 5 lutadores totalmente armados, invictos e drogados. No momento em que a jaula do octógono se fecha, a atmosfera instantaneamente pega fogo. Os colegas de classe que vieram correndo para impedi-lo estão completamente chocados com esta cena. Eles realmente não entendem por que Sung-woo participaria de uma luta tão perigosa, mas para Sung-woo na jaula, ele está determinado, não há como voltar atrás. Mesmo que o que segue seja uma batalha brutal, ele deve persistir. Neste momento, um membro da gangue pega sua arma e inicia um ataque, mas inesperadamente seu primeiro golpe erra completamente. Em vez disso, Sung-woo aproveita a oportunidade, abaixando instantaneamente seu corpo para agarrar a coxa do homem, levantando à força um bruto de 200 libras, segurando firmemente seu pescoço e o jogando com força no chão. No entanto, assim que Sung-woo está prestes a acabar com o homem debaixo dele, outra pessoa vendo isso imediatamente balança um porrete com espinhos para um ataque surpresa. Mas Sung-woo, já ciente do perigo, rapidamente se inclina para trás, esquivando-se do ataque enquanto prende o corpo da pessoa, levantando-o completamente e executando um suplex reverso feroz, mirando no homem que ainda luta no chão, colidindo com ele com força devastadora. Vendo Sung-woo subjugar 2 pessoas com apenas um movimento, Ha-jun e Seo-jun instantaneamente se sentem menos preocupados. Mas nesse momento, um homem próximo lhes diz para não comemorar tão cedo. A gangue dos atacadores não é forte apenas por causa de suas armas. De fato, como o homem disse, através da troca anterior, o líder da gangue de ataque analisou que Sung-woo se destaca em lutas no chão. Então ele imediatamente balança a corrente em sua mão e manda 2 subordinados atacarem, atacando Sung-woo impiedosamente de ambos os lados. E para desviar dos ataques, Sung-woo é involuntariamente forçado a um canto, completamente alheio à corrente que vem por trás. Em um instante, os dois pegam cada um em uma ponta da corrente, pegando-o de surpresa e amarrando-o firmemente. Vendo isso, Seo-jun fica espantado, enquanto o homem próximo não se surpreende nem um pouco. A força da gangue Slasher não são as armas em suas mãos, mas sim seus olhos afiados que podem analisar cada movimento do inimigo. Em um instante, Sung-woo se torna um alvo fácil, estraçalhado pelas garras afiadas do homem mascarado. Mas quando essa pessoa avança novamente para terminá-lo, Sung-woo revela um sorriso significativo. Ignorando a dor excruciante das correntes puxando-o, ele de repente avança contra seu oponente, aproveitando a oportunidade para prender suas pernas firmemente ao redor dele. Antes que ele possa reagir, uma cabeçada feroz atinge, quebrando instantaneamente a máscara e espalhando sangue. Vendo isso, os outros 2 capangas ficam tão assustados que imediatamente soltam as correntes. Assim que as correntes caem do corpo de Sung-woo, os dois são imediatamente agarrados pela cabeça e espancados até a completa submissão.
No entanto, quando Sung Woo pensa que a partida finalmente acabou, o locutor de repente declara uma segunda rodada, colocando-o contra um novo lutador, o ex-oficial da gangue Baeksang Do-hee e seus subordinados. Ha-jun instantaneamente se preocupa que eles nem o deixem enfaixar seus ferimentos. É completamente impiedoso. Mas assim que ele termina, Seo-jin de repente bate em seu ombro dizendo que eles não podem apenas assistir aqueles lunáticos tratarem Sung Woo assim. Eles devem subir e parar a próxima luta. Mas inesperadamente, no momento em que sobem na plataforma, são imediatamente expulsos pelo locutor. Até mesmo o público abaixo grita para que eles se mandem e não interfiram em seu jogo. Ouvindo isso, Seo-jin fica furioso, gritando que se eles não gostam, que subam aqui e o enfrentem. Mas, assim que o impasse continua, uma voz de repente ecoa por toda a parte. Timing está ao microfone. Todos relaxem. Este é um evento especial que organizamos. As apostas estão abertas para a partida de 3 contra 3 entre Yoon Min-hee e Do-hee. Assim que ele termina, todos os espectadores da arena pegam seus celulares e começam a fazer apostas nesta partida. Vendo a situação, Seo-jin e Ha-jun só podem permanecer na plataforma para lutar ao lado de seu veterano. Mas inesperadamente, antes mesmo da luta começar, Do-hee zomba dos três, afirmando com confiança que desta vez ele está totalmente preparado e definitivamente vencerá esta partida. Ao ouvir isso, Sung Woo manda ele calar a boca e terminar isso rapidamente. Ji-ho ainda está em casa ajudando a cuidar do irmão, então ele precisa voltar rápido. Mas no segundo seguinte, ele descobre através de Seo-jin que Ji-ho na verdade veio aqui também. Ao ouvir a notícia, o coração de Sung Woo imediatamente se enche de ansiedade. Então, de repente, ao enfrentar Do-hee e seus dois homens correndo para atacar, Sung Woo, muito preocupado com seu irmão, é acidentalmente agarrado por Do-hee, que o derruba com força no chão. Sung Woo não esperava que este cara gordo também soubesse técnicas de luta livre. Mas mesmo assim, isso não muda nada, porque não importa quais movimentos, ele pode lidar com todos com facilidade. Então, para voltar rapidamente ao lado de seu irmão, Sung Woo lança um ataque feroz em Do-hee, finalmente enviando o homem de 136 quilos voando com um único soco. Neste momento, Ha-jun e Seo-jin já dominaram os outros dois. Justo quando Sung Woo pensa que a luta acabou, Do-hee de repente começa a enfiar punhados de pílulas na boca. Vendo isso, um subordinado próximo quer avisar que isso é perigoso, mas ele é ameaçado a calar-se e tomar o resto. Eles estão todos mortos, de qualquer forma, se perderem. Com isso, sob a influência das drogas, Do-hee instantaneamente se torna ainda mais assassino do que antes. Ele avança sobre Sung Woo como um louco. Sung Woo não se abala e imediatamente lança um soco na cabeça de Do-hee. Mas o que ele não espera é que esse soco não tenha absolutamente nenhum efeito em Do-hee. Em vez disso, sua cabeça é agarrada com força e imediatamente batida com força contra o chão de concreto. Sangue imediatamente jorra de sua boca. Neste momento, Do-hee olha para Sung Woo, espancado por ele, e insatisfeito, continua pressionando sua cabeça e esmurrando-a freneticamente até que Sung Woo esteja um desastre sangrento, mal respirando. No entanto, assim que Do-hee pensa que a vitória está ao seu alcance, cerrando o punho para golpear a cabeça de Sung Woo, o aparentemente moribundo Sung Woo milagrosamente pega seu ataque e instantaneamente contra-ataca com um soco em seu queixo, revertendo completamente a situação perdedora. Neste momento, Do-hee, agora imobilizado de baixo, não consegue entender porque ainda não consegue vencer apesar de tomar tantas drogas. Ouvindo isso, Sung Woo aperta seu pescoço com força e diz: "As pessoas só se tornam verdadeiramente fortes quando têm algo a proteger." Enquanto isso, Ji-ho na boate, tentando encontrar rapidamente Sung Woo, é acidentalmente alvo do gerente da boate Dave, que imediatamente envia seus subordinados para atacá-lo. Então, para se proteger, Ji-ho derruba todos os capangas de uma só vez. E para descobrir o paradeiro de Sung Woo através de Dave, ele lança uma ofensiva feroz contra ele. Mas a velocidade de reação de Dave é surpreendentemente rápida. Não importa quantos socos Ji-ho dê, ele não consegue acertar. Mas enfrentando um adversário escorregadio, Ji-ho tenta encurralá-lo. Mas Dave na verdade usa a cabeça de seu subordinado para bloquear os ataques, até aproveita a oportunidade para quebrar uma garrafa contra o braço de Ji-ho. Num instante, Ji-ho sente uma dor aguda no olho esquerdo, pedaços de vidro entraram no olho dele. Assim que ele perde o foco, Dave de repente o manda voando com um soco. Depois de se acalmar, Ji-ho percebe que em seu estado atual, ele só pode contar com técnicas de grappling para lutar contra esse oponente desprezível. Então, ele avança instantaneamente e agarra a perna de Dave. Ele pensa que isso será suficiente para subjugá-lo, mas, inesperadamente, neste exato momento, Ji-ho de repente sente seu braço direito ficar dormente, perdendo toda a força. Vendo isso, Dave mostra um sorriso triunfante, então, sem esforço, manda Ji-ho cair no chão novamente. Olhando para Ji-ho confuso, Dave orgulhosamente levanta o punho. Escondida no anel quebrado está claramente uma agulha venenosa. Enquanto isso, na arena, Seo-jun também não está tendo um momento fácil. O cara ruivo drogado tornou-se assustadoramente poderoso. Ele prende Seo-jun no chão e o golpeia. Não há absolutamente nenhuma chance de revidar. Por outro lado, Ha-jun enfrenta a mesma situação. Não importa como ele ataque, ele não consegue causar nenhum dano. Em vez de serem durões, eles parecem completamente imunes à dor. Ao ver o cara abrir a boca como um zumbi, prestes a devorar Ha-jun completamente, Sung Woo, tendo lidado com Do-hee, aparece no momento certo e agarra a garganta do cara por trás com uma mão, enquanto sua outra mão segura o cara de cabelo vermelho que atacou Seo-jun. Finalmente, depois que Sung Woo cuida pessoalmente dos dois brutamontes, a arena explode em aplausos ensurdecedores. Vendo os apostadores tão animados, o anfitrião imediatamente aproveita a oportunidade e anuncia a terceira rodada, mas, inesperadamente, no momento em que ela termina de falar, é subitamente derrubada. As duas partidas já demoraram demais para Sung Woo. Ele precisa voltar imediatamente para cuidar de seu irmão. Olhando para o cara musculoso tentando bloquear seu caminho, Sung Woo desfere um soco poderoso que o derruba. Ele emite um aviso final aos jogadores atrás dele de que, se alguém tiver um problema em parar a partida, eles vão acabar como aquele cara agora há pouco. Com isso, ele se prepara para sair com Ha-jun e Seo-jun.
Mas neste momento, Taimin aparece repentinamente na plataforma de luta. Ele diz você não esqueceu que ainda nos deve dinheiro, esqueceu? Ouvindo isso, Sung-woo imediatamente diz que não quer renovar o contrato. Ele também não quer pagamento por essas 2 partidas. E quanto à dívida, ele vai pagar trabalhando. Ao terminar, Taimin desce do palco. Infelizmente, a parte B não pode rescindir o contrato sem a concordância da parte A. Se você não cumprir, terei que usar a força para fazê-lo se submeter. Com isso, ele casualmente levanta o subordinado que acabou de ser derrubado e o arremessa diretamente contra Sung-woo antes que ele possa reagir. Vendo isso, Sung-woo rapidamente bloqueia com ambas as mãos. Esse cara é tão desprezível que usa seu próprio subordinado como arma. Furioso, ele está prestes a jogar o homem de volta. Quando descobre que não há ninguém na sua frente. Quando ele reage, Taimin já apareceu atrás dele como um fantasma. Ele diz com um tom gelado que não há como você sair da arena. Depois ele manda todos os apostadores saírem da boate. Vendo uma multidão saindo, o cara das sobrancelhas que estava esperando do lado de fora o tempo todo fica completamente confuso ao saber o que está acontecendo lá dentro. Ele ansiosamente pede ao gerente para deixá-lo entrar, mas o cara se recusa a ceder de qualquer jeito. O cara das sobrancelhas sabe que não pode mais atrasar e fecha os punhos, pronto para lutar. Mas antes que ele possa se mover, 2 seguranças de repente o agarram. O gerente sorri maliciosamente e levanta o punho para dar uma lição ao cara da sobrancelha. Quando está prestes a conseguir, Min-ho aparece do nada e segura o punho firmemente. Então, com um aperto poderoso, ele instantaneamente esmaga toda a mão do homem, e em apenas alguns movimentos ele derruba os 2 bandidos que estavam segurando o cara da sobrancelha. A razão pela qual Min-ho apareceu bem a tempo de ajudar é porque meia hora atrás, Mi-soo recebeu um pedido de Ji-ho pedindo para ela ajudar a cuidar de uma criança. Preocupada que algo sério pudesse acontecer, ela pediu ao irmão, Min-ho, para ir com ela. Depois que os dois chegaram na fazenda, Min-ho sentiu-se vagamente inquieto. Pelo que sabia, Sung-woo não deixaria Han aos cuidados de outra pessoa facilmente. Como esperado, quando ele correu para o quarto, Han imediatamente chorou que os outros todos disseram que tinham coisas a fazer, e já tinha passado muito tempo do horário prometido para voltar. Ouvindo isso, Min-ho imediatamente puxa Han para seus braços para confortar. Min-ho diz a Mi-soo para ficar aqui e cuidar de Han, enquanto ele corre para a boate seguindo o endereço no cartão. Depois de lidar com a maioria dos supostos seguranças, ele se prepara para entrar à força na boate. Mal sabe ele que, neste momento, Ji-ho está sendo brutalmente espancado por Dave dentro da boate. Como sua mão direita foi inesperadamente injetada com anestésico, ele não consegue desviar ou resistir aos ataques de Dave. Olhando para Ji-ho, que foi espancado quase até a morte, Dave agarra sua cabeça e exige saber qual é o propósito dele por estar aqui. Ao ouvir isso, Ji-ho para de esconder e diz que veio encontrar Sung-woo, mas no momento em que ele termina, Dave realmente ri de forma zombeteira. Bem, e agora? Ele provavelmente está sendo espancado na arena agora mesmo. Ao saber dessa notícia cruel, Ji-ho furiosamente dá um soco tentando descobrir a localização da arena, mas tendo perdido o uso de um braço e totalmente desequilibrado, ele só pode ser violentamente revidado por Dave. Então Dave casualmente pega uma garrafa de vinho tinto. O que ele mais odeia neste mundo é o idealismo ingênuo. Para ele, que cresceu sob a lei do mais forte, para alcançar seus objetivos ele pode descartar tudo. Então Dave quebra violentamente a garrafa de vinho na cabeça de Ji-ho. Num instante, Ji-ho fica quase como um cadáver, restando apenas uma respiração fraca. Mas nesse momento, um telefone toca. Dave imediatamente pega seu telefone e atende. Inesperadamente, ele é informado de que alguém está causando problemas na arena. Ao ouvir isso, Ji-ho treme e levanta a cabeça. Será que o Sung-woo está lutando com eles? Mas então ele ouve do Dave uma conversa de que o Dave também precisa ir até lá. Ji-ho imediatamente fica frenético. Não, pelo bem do Sung-woo, ele deve encontrar uma maneira de parar isso. Nesse momento, ele de repente se lembra de não muito tempo atrás, quando estava escalando rochas com as mãos nuas. O cume estava claramente ao alcance, mas ele havia chegado ao seu limite e simplesmente não conseguia subir mais. Mas felizmente, uma mão o puxou a tempo. No momento em que viu que era Sung-woo, ele pensou que estava salvo. Mas inesperadamente, no segundo seguinte, Sung-woo de repente o soltou, deixando-o cair do penhasco de 100 metros. Mas naquele momento de vida ou morte, ele miraculosamente irrompeu com tremendo poder, desesperadamente agarrando-se a uma rocha e salvando sua vida com sucesso. Vendo isso, Sung-woo sorriu, dizendo-lhe para sempre se lembrar daquele sentimento. O poder liberado ao enfrentar uma crise de vida ou morte, isso é potencial humano. Contanto que você tenha força para mover até mesmo um dedo, você pode mudar as coisas a qualquer momento. Nunca desista até o fim. Pensando nisso, Ji-ho imediatamente avança em Dave, que está se preparando para sair, envolvendo-se nele como uma piton, usando seu único braço funcional para apertar fortemente a garganta do desgraçado. Mesmo enquanto ele é espancado a ponto de quase perder a consciência, ele ainda fará tudo o que puder para proteger as pessoas que importam. Então não importa o que aconteça, ele impedirá esse desgraçado de machucá-los. Dave nunca esperou que alguém tão gravemente ferido ainda pudesse ter tanta força restante, mas ele também não é de desistir facilmente e tenta pegar outra garrafa para usar o mesmo truque. Mas Ji-ho não lhe dá essa chance. Em um instante ele o sufoca até ele espumar pela boca. Enquanto isso, na arena, a pessoa que Ji-ho está desesperadamente tentando proteger já foi espancada por Taimin até quase a morte. E para transformar Sung-woo em seu escravo, ele até pega um grande jarro de pílulas, preparando-se para fazê-lo engolir tudo. Mas neste momento crítico, a porta da arena é subitamente arrancada por uma força tremenda. Min-ho salta da plataforma elevada. Hoje ele vai mostrar a gangue Baek-sang o que acontece se mexerem com pessoas do colégio Yumin, e as consequências insuportáveis que enfrentarão. Com isso, Min-ho avança primeiro, mas Taimin de repente salta para a plataforma de luta, dizendo que quer lutar oficialmente com o líder do colégio Yumin, que detém o título de mais forte. Ao ouvir isso, Min-ho imediatamente salta. Depois de lançar vários socos primeiro, todos são facilmente esquivados por Taimin. Ele até acidentalmente leva um chute voador dele. Min-ho não esperava que esse cara o atacasse de um lugar tão inesperado.
Quando Taimin desaparece misteriosamente de vista, uma voz sinistra surge de repente atrás de Minho. Mostre-me seu poder, isto é, se você conseguir acompanhar minha velocidade. Com isso, Taimin lança ataques em Minho de todas as direções como um fantasma. Aquela velocidade, rápida demais para ser rastreada, imediatamente coloca Minho em uma posição extremamente passiva. Depois de ser pego de surpresa e arremessado por um soco, Minho se apoia na grade com alguma dificuldade. Ao ver isso, Taimin não pode deixar de zombar dele. Que tal eu te dar uma chance de lutar na arena também? Os lutadores de brincadeira do Yumin Hai atrairiam uma grande multidão. Ouvindo essas palavras nojentas com seus próprios ouvidos, Minho, com raiva, mira um chute na cabeça dele, instantaneamente mandando aquele bastardo voando. Este golpe inesperado faz Taimin perceber que o poder de Minho pode não ser apenas rumores. Ele precisa usar sua vantagem de velocidade para atacar primeiro. Antes que ele possa encontrar uma oportunidade, é pego de surpresa e atingido por Minho novamente. Esse poder e velocidade absurdamente fortes deixam Taimin totalmente incrédulo. Recordando sua infância quando veio para o exterior com seu pai missionário apenas para ser massacrado inocente e brutalmente por uma organização criminosa, e o único sobrevivente, ele, foi trancado em um quarto escuro segurando uma pequena lâmina mais grossa que o próprio braço, lutando contra uma matilha de cães famintos e ferozes. Essa foi a única forma que ele encontrou para sobreviver naquela época, e foi exatamente isso que o fez se transformar em uma besta sanguinária e feroz anos depois. Seu poder cresceu até que ninguém mais pudesse contê-lo. Olhando para o chefe do crime que um dia se autodenominou pai, ele o eliminou sem hesitar. Finalmente, depois de tudo resolvido, ele mudou sua identidade, escondeu seu passado e voltou para a terra natal da qual não tinha memória. Mas, como uma fera, caçar os fracos já havia se tornado sua lei de sobrevivência. Contanto que ele estivesse no auge do poder, nunca mais experimentaria tragédias. Mas agora Minho na frente dele está tentando derrubá-lo do topo. Isso é algo que ele absolutamente não pode permitir que aconteça. Então Taimin engole a pílula rosa escondida no seu colar de ouro. Instantaneamente, sua condição fica muito mais poderosa do que antes. Observando essa transformação repentina, Minho fica bastante confuso. Mas enquanto ele está distraído, um punho de repente bate forte em seu rosto. Totalmente despreparado, ele é imediatamente lançado para longe. Antes que ele possa recuperar o fôlego, Taimin lança um ataque frenético nele como um louco. Minho, completamente incapaz de acompanhar a velocidade agora, só pode assistir impotente enquanto seu oponente levanta o punho, e com o movimento, o envia caindo para fora da plataforma de luta. Vendo Minho deitado imóvel no chão como se estivesse morto, Taimin imediatamente pega seu telefone para relatar essa boa notícia ao chefe Taeseon. Mas nesse momento, uma voz de repente vem de trás. Minho, que estava deitado no chão, na verdade se levanta. Isso ainda não acabou. As coisas estão apenas começando a ficar interessantes. Não me diga que você já usou todas as suas jogadas, mas você pode lançar mais 100 se quiser. Vou te mostrar qual é o verdadeiro poder do Yumin Hai. Enquanto isso, Ji-Ho, tendo lidado com Dave, olhando para a cena aterrorizante em toda a boate, pensa que Sung-woo e os outros tiveram uma batalha feroz aqui. Preocupado, ele quer imediatamente ir ajudar, mas agora seu corpo exausto encontra até mesmo um caminhar simples extremamente difícil. Bem quando ele está perdido, o cara da sobrancelha de repente vem correndo em sua direção, gritando, dizendo para ele não se preocupar. Minho está aqui, esses funcionários da boate no chão foram todos cuidados por Minho. Ao ouvir isso, o coração ansioso de Ji-Ho finalmente se acalma. Ele se prepara para ir encontrar Minho com o cara da sobrancelha. Mas nesse momento, alguns retardatários aparecem na boate. Vendo isso, o cara da sobrancelha se levanta sem hesitação e diz a Ji-Ho para descansar primeiro. Ele vai lidar com esses caras. Como ele também é um aluno do colégio Yumin, ele precisa desempenhar bem esse papel. Quando o cara da sobrancelha entra no modo combate do seu lado, o segundo confronto entre Minho e Taimin na arena começa. Após vários testes, Minho descobre que Taimin é um lutador típico baseado em mobilidade que depende de velocidade extrema. Comparativamente, seu poder ainda está em um nível tolerável. Mas tentar pegá-lo com técnicas de agarramento ainda é extremamente difícil, e se ele não tomar cuidado, será espancado novamente. Ver Minho ser completamente reduzido a seu saco de pancadas faz a confiança de Taimin inchar como nunca antes, uma vez ele dominou toda a escola. Estando no auge do poder, mas rapidamente percebeu que havia algo mais que ele precisava, e isso era dinheiro. Nessa sociedade onde o dinheiro é tudo, para ganhar dinheiro, ele só pode começar a fazer pequenos negócios. Mas não demorou muito para que ele fosse espancado por uma gangue de rua. No entanto, justo quando ele pensou que estaria para sempre pisoteado por outros, alguém apareceu e o salvou, mostrando-lhe como uma organização verdadeiramente poderosa se parece neste mundo. Eles não apenas têm uma organização estável e um poder tremendo, mas também acumularam uma enorme riqueza por meio desses métodos. Então, a convite dessa pessoa, ele escolheu se juntar sem hesitação, como se finalmente tivesse encontrado seu lugar. Portanto, aos olhos de Taimin, Yumin Hai, com sua reputação outrora notória, jamais seria páreo para sua gangue Baek-san. Vendo Minho gravemente ferido no chão novamente, Taimin diz a ele para se render rapidamente, ou quanto mais tempo ele demorar, mais miserável será seu destino. Ouvindo isso, Minho limpa o sangue do rosto, então sorri confiantemente, se levantando e rasgando sua camisa. Depois de receber tantos golpes, ele finalmente descobriu uma solução, que é abandonar sua visão e confiar puramente em seus sentidos para acompanhar a velocidade de seu oponente. Este ato provocativo imediatamente enfurece Taimin. Ele ataca Minho de todos os ângulos com fúria implacável, enquanto Minho cerra os dentes e suporta a tempestade de socos, lembrando-se do que seu mestre uma vez disse: quando seus olhos não conseguem acompanhar o inimigo, você deve sentir seus movimentos com o coração. Abandonar as maneiras humanas de lutar. A partir deste momento, torne-se a besta mais feroz. Então, ao enfrentar novamente os punhos de Taimin, Minho realmente os desvia com precisão perfeita. Embora tudo diante dele esteja preto, ele vê o ritmo de seu oponente. Anteriormente, confiando na visão, Minho estava sempre um passo atrás, mas agora, usando seus sentidos aguçados para sentir os padrões de ataque e o ritmo de seu oponente,
ele pode realmente prever os próximos movimentos de Taimin, enquanto evita os ataques perfeitamente. Ele faz seus próprios punhos encontrarem seu oponente com precisão absoluta ao acertar com sucesso um golpe devastador na bochecha de Taimin. Minho instantaneamente recupera a iniciativa e entrega o golpe final devastador. Neste momento, Taimin, espancado além do reconhecimento, não consegue entender por que perdeu. Se eu ver essa operação novamente, você estará em guerra com Yu Minhai. Neste momento, Sobrancelha e Ji-Ho, tendo finalmente lidado com os bandidos restantes na boate, no momento em que chegam na arena, veem claramente seus 3 companheiros todos gravemente feridos no chão e a silhueta vitoriosa de Minho. Ele realmente não consegue imaginar quão miseravelmente todos teriam morrido aqui esta noite se Minho não tivesse vindo. Alguns dias depois, o confronto com a gangue Baeksan parece um sonho. Depois de acordar do sonho, a vida de todos gradualmente volta ao normal. O cara das sobrancelhas ganha um novo penteado que acha incrivelmente legal. Sung-woo retorna à equipe disciplinar e também está se preparando para sair da fazenda, usando vários meses de salário adiantado do dono da churrascaria para conseguir um lugar melhor para morar com seu irmão. Isso deveria ser algo feliz, mas a expressão de Sung-woo de repente fica feia. Ele nunca sonhou que aqueles bastardos agiotas, mas a expressão de Sung-woo de repente escurece. Ele nunca imaginou aqueles bastardos agiotas. Além disso, Sung-woo não quer mais ressentir-se de sua mãe. Afinal, o dinheiro pode nublar o julgamento das pessoas, e talvez a mãe dele tivesse motivos que ela não podia explicar. Neste momento, o caminhão de mudança finalmente chega. Sung-woo diz a Ji-Ho para treinar na casa dele de vez em quando, já que aqueles caras da gangue Baeksan podem aparecer de alguma forma da próxima vez. De acordo com o que a equipe disciplinar sabe, os negócios da gangue Baeksan parecem ser mais do que apenas a arena, e de fato é o caso, porque a boate não pode mais operar. Para dar a volta por cima, Taimin aproveita o dia de hoje, quando a gangue Baeksan está tendo uma reunião executiva na sede, planejando roubar algumas das drogas escondidas aqui com Dave para revender por dinheiro. Mas justo quando ele acha que o plano é infalível e empurra a porta do armazém, ele descobre que o Genius, um dos 5 dragões da gangue Baeksan, está sentado bem ali em uma pilha de drogas esperando por ele. Vendo isso, Dave rapidamente diz a Taimin para sair. Ele ficará aqui e segurará o gênio. Ouvindo isso, Taimin não tem escolha a não ser escapar primeiro e esperar uma chance para resgatar Dave. Mas ele não esperava que os outros 2 membros dos 5 dragões, Maria e Choi Nuan, já estivessem bloqueando a saída. Maria sorri maliciosamente e diz que a reunião executiva de hoje é para decidir a punição por falhas. Só agora Taimin percebe que caiu na armadilha desses vilões. Tão furioso, ele imediatamente avança para bater neles. Mas antes que seu punho sequer os toque, ele é instantaneamente chutado por Maria, e então é reduzido a um saco de pancadas sob os ataques esmagadores dela. Taimin sabe bem que já está ferido. Lutar com essas pessoas por mais tempo está além dele, então ele decide encontrar uma maneira de escapar primeiro. Mas Nuan acompanha sua velocidade e desferra um soco primeiro, derrubando-o no chão. Olhando para Taimin jorrando sangue, Nuan sorri maliciosamente. Que pena que a velocidade da qual você se orgulha não vai voltar. Com isso, ele prende firmemente a perna esquerda de Taimin com seu braço. Genius, após lidar com Dave, anuncia a punição para Taimin, o traidor da gangue Baeksan, que é quebrar a perna dele, tornando-o para sempre um aleijado que só pode apanhar. Algum tempo depois, os 3, incluindo Ji-Ho, se recuperaram das lesões. Eles estão discutindo sobre ir à arena de luta para praticar um pouco. Mas inesperadamente, neste momento, Minho aparece com uma expressão sombria. Em meio à confusão de todos, ele vai direto até Ji-Ho e diz: "Parece que você e minha irmã têm uma relação muito boa. Explicar com palavras não é o estilo da Yu Minhai. Vamos nos encontrar na arena de luta. Eu te desafio para uma luta." Logo, a notícia de que Minho iria lutar contra um estudante do primeiro ano se espalha como fogo. Todos estão muito animados para ver a habilidade de Minho novamente, mas Ji-Ho sente que está condenado. Ele cai em profundo desespero. Vendo Ji-Ho suspirando assim, Seo-jun o provoca, perguntando se ele está com medo. Ao ouvir isso, Ji-Ho explica, cheio de preocupação, que ele não está preocupado em ser derrotado ou perder. Lutar com Minho realmente lhe ensinaria coisas, então seu rosto de repente fica vermelho. Ele está preocupado que Minho não deixe ele contatar-me mais. Ouvindo isso, Seo-jun se engasga com a água em choque. Você realmente está namorando a irmã dele. Então, dando um tapinha no ombro de Ji-Ho, ele diz que se você brigar com Minho nesse relacionamento incerto, só você sofrerá, então você deve confirmar o relacionamento antes da briga. Depois disso, diz a Ji-Ho para ficar completamente tranquilo, que ele é um especialista nessa área e ouvi-lo é definitivamente certo. Sob a orientação de Seo-jun, Ji-Ho troca de roupa para uma mais elegante e manda uma mensagem para Mi, pedindo para encontrá-la em um café depois da escola. Depois, prepara um presente para a sua confissão. Diante da ajuda atenciosa de Seo-jun, Ji-Ho diz que, independentemente do resultado, vai levá-lo para comer, dizendo para Seo-jun esperar lá fora e que eles irão juntos à arena de luta depois que ele terminar. Enquanto espera, Ji-Ho engole nervosamente o café. Quando vê Mi finalmente chegar e perguntar o que ele queria, Ji-Ho imediatamente gagueja desajeitadamente e freneticamente vasculha o canto do sofá. Então de repente levanta o presente que preparou antes, dizendo que pensou nela no meio do caminho e queria dar-lhe este presente. Só depois de terminar, ele percebe que está muito nervoso e falando completamente sem sentido. Mas, inesperadamente, Mi fica muito feliz ao ver o presente. Ji-Ho, como você sabia que eu gostava disso? Com isso, ela começa a vasculhar sua bolsa e também tira um presente e entrega. Sorrindo brilhantemente, ela diz que sente que ele tem se envolvido com algumas pessoas perigosas ultimamente, então ela está um pouco preocupada. Isso é algo que é como um amuleto da sorte para ela e ela espera que mantenha ele seguro.
Ji-ho pega o presente em descrença, seu coração instantaneamente batendo descontroladamente. Será que Mi tem esse tipo de sentimento por ele também? Pensando nisso, Ji-ho não pode deixar de perguntar qual é o tipo ideal de Mi, mas inesperadamente recebe uma notícia devastadora. Na verdade, Mi gosta de pessoas fortes como seu irmão. Ele, que é completamente oposto a Min-ho, realmente não é o tipo dela. Então Ji-ho de repente se levanta. Observando Gi-ho encostado desanimadamente em um poste de luz, Seo-jun fica confuso. Então você fugiu sem sequer se confessar? Ao ouvir isso, Gi-ho explica repentinamente com muita energia que ele quer primeiro ganhar a aprovação de Min-ho, se tornar um homem forte, e então ficar ao lado de Mi novamente. Mas inesperadamente, assim que ele termina de falar, uma gangue de motoqueiros realmente comete um assalto bem ali. E de todas as coisas, eles roubam o presente que Mi acabou de dar a Ji-ho. Vendo isso, Gi-ho fica absolutamente furioso. Ele imediatamente se prepara para persegui-los e recuperar o presente. Mas Seo-jun segura seu ombro dizendo confiante para não se preocupar. Com ele, o cavaleiro mais forte aqui, ele definitivamente os impedirá. Então Seo-jun leva Ji-ho para emboscar no caminho que essas pessoas devem seguir para escapar, aparecendo instantaneamente e balançando um bastão, enviando diretamente um bandido em uma bicicleta voando, enquanto esse grupo ainda está completamente confuso sobre o que está acontecendo. Ji-ho imediatamente aproveita a oportunidade e salta, pegando instantaneamente o ruivo que roubou o presente, avisando-o para entregar suas coisas se não quiser morrer. Mas inesperadamente, o ruivo liga sua moto neste momento. Em apenas um instante, ele joga o desequilibrado Ji-ho longe. Ao ver o ruivo prestes a fugir, em desespero, Gi-ho agarra a traseira da motocicleta. Num instante, um som de explosão é ouvido. O ruivo não tem escolha a não ser pular para se salvar. Vendo Ji-ho ir tão longe por um item tão pequeno, ele levanta a sacola de presente e de repente a joga no rio atrás dele. Sorrindo maliciosamente, ele diz: "Se você quer tanto assim, vai encontrá-lo lá embaixo se puder." Vendo isso, Gi-ho fica apavorado. Sem pensar, ele pula da ponte atrás do presente. Enquanto isso, na arena de luta, todos os alunos estão reunidos, esperando ansiosamente com Min-ho a aparição de Gi-ho. Vendo isso, o cara da sobrancelha acha que é tudo culpa dele. Ele não deveria ter deixado Ji-ho sair sozinho com Seo-jun para encontrar Mi nesta situação. Ele realmente não sabe o que aconteceu após a confissão. Ouvindo isso, Ha-jun fica tão assustado que rapidamente cobre a boca do cara da sobrancelha. Mas, inesperadamente, ainda é tarde demais. Num instante, a notícia de que Gi-ho foi confessar para Mi se espalha por toda a arena de luta. Ao saber da notícia, Min-ho fica furioso e decide encontrar Ji-ho para lhe dar uma boa lição. No outro lado, Seo-jun acha que espancou todos os motoqueiros que cometeram o roubo, mas ao virar-se, ele descobre que ainda há um que escapou. Observando o ruivo, que o Ji-ho deveria ter lidado se preparando para fugir, Seo-jun fica extremamente ansioso, mas não há sinal de Gi-ho em lugar algum, então ele não tem escolha a não ser persegui-lo e descobrir o que aconteceu. Mas assim que ele sai, Gi-ho emerge da água. Depois de olhar ansiosamente ao redor, Gi-ho finalmente encontra o presente que Mi lhe deu na grama próxima. Mas justo quando ele animadamente pega a bolsa, ele descobre que não há nada dentro. Então Ji-ho se vira para olhar para a área de água profunda. Ele decide tirar as roupas e os sapatos e mergulha na água. Não importa o que aconteça, ele deve encontrar o presente que Mi lhe deu. Felizmente, seus esforços finalmente valem a pena. Ele finalmente encontra a caixa caída em um canto no fundo. Empolgado, ele imediatamente sai da água comemorando. Mas inesperadamente, justo quando quer nadar de volta para a praia, ele de repente sente os pés formigando, percebendo que pode ser uma cãibra. Gi-ho rapidamente reúne suas forças e nada em direção à praia. Mas infelizmente, sua resistência rapidamente atinge o limite. Incapaz de se segurar, ele imediatamente engasga com vários goles de água do rio. Usando toda a sua força, ele clama desesperadamente por alguém para salvá-lo. Mas neste momento, Min-ho aparece de repente e o puxa para fora da água. Depois de ser resgatado à costa, o cara das sobrancelhas e Ha-jun perguntam preocupados por que ele pulou no rio. E se eles não tivessem ouvido seus gritos, ele teria se afogado. Ao ouvir isso, Gi-ho conta toda a história na frente de Min-ho, e então tira o presente que Mi lhe deu. Ao abri-lo, acaba por ser um apito. E quando Min-ho vê este apito, ele fica completamente chocado, porque essa é a coisa mais importante que ele deu à irmã quando eram jovens.